Grenal, dupla em debate. Dupla em debate aqui na Grenal e de pronto nós vamos à entrevista coletiva do Thiago Santos. Tá travado, vamos ver se destravamos com a manifestação do volante do Grêmio. Vamos lá. É um confronto decisivo, é uma situação complicada do Grêmio que mesmo em caso de vitória não deixa a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, e ontem também descobriu esse duelo pela Copa do Brasil contra o Flamengo, uma das equipes aí que vem bem no campeonato, no Campeonato Brasileiro também, claro, na Copa do Brasil, sob comando do Renato. Como é que tá o moral, o pensamento da equipe visando esse mês, essa sequência de jogos decisivos que o Grêmio tem pela frente nesse agosto, tentando deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e já vendo lá na frente um duelo decisivo contra um Flamengo que vem em ascensão na temporada. Boa tarde. Boa tarde, Eurico. Primeiro falando da Chapecoense, que é o nosso próximo desafio. Eu acho que a gente tem que ter o foco totalmente nesse jogo. A gente sabe que a gente tem que sair o quanto antes dessa zona ali desconfortável que é o C4. Então a gente vem trabalhando para isso. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, independente que a Chapecoense é o último colocado. Então a gente sabe também que ali não é o nosso lugar. A gente está nessa situação difícil, mas quem pode sair dali é só a gente mesmo dentro de campo, mostrando que a gente não está confortável com essa situação. Então a gente vai fazer um grande jogo, tenho certeza disso, que a gente vai ganhar esse jogo em casa para a gente poder dar o primeiro passo para sair ali de trás. E quanto a jogar contra o Flamengo na Copa do Brasil, a gente tem que pensar depois. É claro que a gente vê muito falar disso, que querendo ou não é um dos adversários mais difíceis que vai ter. Sabemos que é um dos favoritos para ganhar, mas a gente é uma equipe muito boa também, somos grandes. O Grêmio, acho que dependente da situação que está no Brasileiro, a gente é um clube gigante. Então vai ser um duelo bom e a gente vai procurar primeiro focar no Brasileiro, que é o que a gente tem agora, e depois, quando chegar na hora do jogo, a gente vai fazer de tudo também para dar nosso melhor e por que não passar. Tudo bem, Thiago? Boa tarde. Eu tenho 2 questionamentos para você. O primeiro, sobre o Felipão. Você trabalhou com o Felipão no Palmeiras, acho que é a primeira oportunidade que a gente tem para lhe ouvir sobre as características do treinador. Agora você voltou e atuou pela primeira vez com a camisa do Grêmio contra o Vitória. Queria falar com você sobre a ligação com o Felipão, até a gente ficou sabendo que ele recomendou a tua contratação no Cruzeiro no ano passado. E um segundo ponto sobre a situação envolvendo o Ferreira, que tinha uma negociação para a saída do clube, acabou faltando algumas sessões internamente no departamento médico, e eu queria saber se vocês, jogadores, como é que entendem a situação, jogador que estava para sair, mas agora volta a ficar à disposição e em breve para até jogar e tentar ajudar a tirar o Grêmio da situação. Boa tarde, Simon. Primeiro dizer que para mim é motivo de felicidade estar trabalhando de novo com o Felipão. É um cara com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no Palmeiras. Ele chegou mesmo a recomendar para mim vir jogar com ele também no Cruzeiro, acabou não dando certo, e hoje a gente está trabalhando junto. Então eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho aqui também, e a partir de segunda-feira eu tenho certeza que a gente vai voltar a ganhar, vamos brigar para a gente sair o quanto antes dali, para a gente voltar a sorrir junto. Então eu preciso dele, ele precisa de todos nós jogadores, então a gente tem que se ajudar dentro de campo. Sobre o Ferreira, não tenho muito o que falar. Acho que a gente, jogador, só tem que abraçar ele. A gente sabe que é um cara importante. Não sabemos se você vai se ia sair ou não. Pra gente não chega a isso, é questão da diretoria, não de jogadores. O que a gente pode fazer é que ele pode saber que ele pode contar com a gente aí, a hora que ele voltar, que a gente sabe que ele é um jogador que vai ajudar muito. Ainda mais que temos muitas decisões agora esse mês, então a gente procura abraçar todos os jogadores que estão aqui. E a gente não é diferente com ele. O que aconteceu, a gente não tem que ficar nem querendo especular nada, a gente tem que fazer o nosso dentro de campo, e a direção que resolve isso. Mas que ele pode ter certeza que ele vai encontrar a gente ali do mesmo jeito, abraçando ele e contando com ele, para que ele possa vir e ajudar a gente a sair dessa situação. Thiago, tudo bem? Eu queria ficar nessa questão do Ferreira, mas ampliar, porque o Ferreira passou por essa situação,
O Juan foi para as redes sociais reclamar de algum tratamento, né, da gestão da direção. O Vitor Ferraz também fez algumas ponderações. A gente queria entender como é que está o ambiente de vocês. Está tudo bem? Não. Igual eu falo a mesma coisa que eu falei quando eu cheguei aqui. É um excelente grupo. A única cobrança que tem aqui é para nós sair da situação que está. Acho que é isso aí que a gente sempre está brigando, sempre está cobrando um do outro. Agora, de situação de jogador, cada um faz o que acha que tem que fazer. Eu não posso me meter na vida de outro jogador. Se ele acha que tá bom, ruim para ele, acho que a gente que tem que fazer, a gente é trabalhador. Então, se a gente está aqui é porque a gente aceitou estar aqui. E não me diz respeito a isso. Acho que é do jogador com a direção. Eu quero procurar trabalhar, fazer o meu melhor. Eu acho que se você está aqui dentro e você tem que trabalhar. Dependendo, você não pode chegar aqui, que eu tô chateado com isso. Não. Quando você chega aqui, você tem que saber que você é um funcionário do clube, você tem que trabalhar para o melhor, fazer o melhor para ele. Então eu tenho certeza que tiver que resolver, eles vão resolver lá, e para a gente poder fluir melhor dentro de campo. Mas o ambiente aqui é excelente. Eu acho que a gente nem pode deixar entrar nada, até porque a gente já tem muita coisa para resolver, que é dessa situação. Então não temos que ficar preocupando com outras coisas. E quanto ao ambiente, é o melhor possível. Thiago, uma das grandes dificuldades que o Grêmio tem tido no Campeonato Brasileiro é marcar gols. É o pior ataque da competição. Tu entende que esse é o grande desafio para esse jogo contra a Chapecoense? Criar mais oportunidades, ter mais volume ofensivo? Vocês têm trabalhado em cima disso durante essa semana? Boa tarde, Nicolas. Sim, o Felipão cobra muito isso. É claro que muitos veem o Felipão, que ele só cobra a parte defensiva. Não. Primeiro, ele gosta de arrumar ali atrás para a gente não tomar o gol. A gente não tomando gol e a gente fazendo, a gente ganha. Então, mas ele trabalha muito, ele cobra muito. É claro que se vê a gente, não tem muita chance de gol. Mas a gente, se está num clube grande, é porque você merece estar ali. Então, você sabe que quando você vai com um time grande, se tiver uma ou duas oportunidades, ele vai fazer. Então, a gente tem que se cobrar um pouco mais. Acho que é todo mundo se cobrar um pouco mais para a hora que chegar na cara do gol, tem que matar. Então, a gente sempre se cobra isso. Eu tenho certeza que a partir desse jogo aí, a gente vem se cobrando, os atacantes se cobram muito, e não só o atacante, também não pode esperar o atacante. Às vezes a gente tem uma bola parada que a gente da defesa pode ir lá fazer também, a gente tem que cobrar isso também, não só dos atacantes. Então eles se cobram muito, a gente vê no treino, acaba o treino, estão fazendo, finalizando, estão toda hora ali treinando bastante para poder chegar na hora do jogo e fazer. Então eu tenho certeza que agora o Borja chegando também é um cara que vai ajudar muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, então ele vai ajudar a gente em fazer gol e pedir para apoiar. Acho que tanto o Ricardinho que está jogando, nossos atacantes, que a torcida também apoie bastante eles, porque a gente depende muito deles. Então tudo aqui, todo mundo é Grêmio, então a gente tá lutando pelo Grêmio. Então a gente pede o apoio de todos, que eu tenho certeza que a torcida também está passando tranquilidade para esses jogadores, apoiando eles. Lá dentro do campo eles também vão estar melhor, vão estar com a cabeça melhor. E a gente procura isso, a gente procura o apoio de todo mundo, que nessas horas difíceis a gente sabe que muitos vão bater. Então a gente depende muito do apoio da torcida, de todo mundo. A gente aqui dentro, a gente se apoia o máximo para que chegue lá do campo a gente possa fazer o melhor e ganhar o jogo. Thiago, boa tarde, tudo bem? Você falou sobre a situação do Ferreira especificamente, mas também falou sobre, claro, a relação boa do grupo, mas tem um ponto que tem chamado a atenção e tem preocupado muito a torcida, Thiago, que tem em relação à questão da saída de mais atletas, né? Tem o caso do Matheus, o caso do Juan, esse do Ferreira foi, enfim, um entrave à parte, ainda existem outras questões envolvendo outros atletas, o caso do Rodrigues e do Pinares, e a torcida está falando e comenta muito sobre uma questão de uma possível debandada, entre aspas, claro, mas como é que o elenco do Grêmio, como é que você, que deve ser um dos líderes do grupo, analisa essa situação dessas saídas? Isso não preocupa vocês? O Filipão já se manifestou a respeito das saídas e, claro, da sequência de lesões que alguns atletas vêm enfrentando e acaba gerando desfalques, né?
a gente sabe que é extremamente importante, mas como é que vocês do elenco analisam? Preocupa de um certo modo? A gente sente um pouco, porque a gente acostuma jogar, igual para mim, Matheus é um grande jogador, vendeu Pinares agora, mas tipo assim, não cabe a gente ficar falando sobre quem vai embora, quem vem, então a gente procura trabalhar. Eu acho que a gente tem que se importar com quem tá aqui dentro, a gente tem que vamos treinar, vamos jogar com quem tá aqui. Então quem tá aqui é importante, é o mais importante. Claro que tem bastante jogadores que estão no DM e agora já estão para voltar, uns voltando. Então eu tenho certeza que esses aí voltando, o Mike tá voltando, Rafinha, Douglas estava fora, Kahneman. Então a gente também tem muitos jogadores bons aqui. Tem a rapaziada que estava na base, que o Matheus foi embora, mas tem o Fernando Henrique, tem o Bob Sim, tem o Lucas Silva que está aqui, tem Darlan. Então tem muitos jogadores que podem suprir as necessidades que foram embora. E a gente tem que, igual a gente, não pode ficar lamentando quem foi. A gente tem que preocupar com quem está aqui. Porque quem já foi não vai poder ajudar a gente, só quem está aqui. Então, para mim, eu quero trabalhar, eu quero estar com meus companheiros no dia a dia aí pra gente poder ganhar logo esses jogos aí e sair dessa situação aqui complicada. Bom dia, Thiago. Thiago, quando chegou, o técnico era o Thiago Nunes, o Grêmio ainda não tinha jogado com o primeiro volante. Tu chega, o Grêmio começa a jogar no primeiro volante. Agora entra o Filipão, uma forma de jogar diferente da do Thiago Nunes. Como é que é pra ti essa mudança? Como é que foi essa mudança de estilo de jogo? E com a chegada do Filipão, e ele já te conhecia, tu acha que ele pode tirar o melhor que pode dar pro Grêmio? Então, eu tive... Thiago Nunes, quando eu cheguei, o Thiago Nunes assumiu. Foi um cara que eu aprendi muito também. Me ajudou muito na chegada aqui no Grêmio. E com o Felipão, igual eu falei, tive o prazer de trabalhar já. Eu sempre procuro fazer o meu melhor. E aí, igual eu falo, desde quando eu cheguei aqui, pra mim é aquilo ali. Não adianta também... O que eu posso fazer de melhor pro grupo é isso que eu venho fazendo. É claro que a gente tem que procurar evoluir a cada dia. Mas sempre quando eu entro em campo, quando eu era o Thiago, sempre... O que pode esperar de mim é isso aí, dentro do campo poder ajudar meus companheiros, se eu tiver que correr pelo outro companheiro que está lá na frente, eu gosto de deixar o jogador da frente bem à vontade para não ficar vindo marcar muito, até porque nós precisa muito deles para fazer o gol. Então minha característica é essa aí, de marcação. O Felipão também, quando estava no Palmeiras, sempre me cobrava isso aí, e aqui não é diferente, ele me cobra muito. Até pela relação que a gente tem, mas mesmo assim é um cara que gosta de estar cobrando o tempo todo, independente do jogador que é. É um cara que sempre levanta a moral de todo mundo e todo mundo está satisfeito. Então a gente tem que procurar melhorar logo, dar o resultado logo, que a gente não pode deixar, não, tem mais a outra partida no próximo jogo. Não, tem que ser agora. Então a gente sabe que o momento é agora de ganhar esse jogo da Chapecoense, a gente, claro que respeita muito eles, mas a gente tem que saber que não podemos estar desse jeito. Então temos que entrar dentro de campo e fazer valer o mando e ganhar esse jogo. Muito bem, aí a entrevista coletiva do Thiago Santos, volante do Grêmio, projetando o jogo de segunda-feira, senhor Nicolas Wagner, mas também já falando aí um pouco sobre Copa do Brasil e o azarão, sobre a minha ótica que teve o Grêmio ao pegar o Flamengo, pegou o pior dos adversários. Quando a coisa não é boa, aí isso aí acaba se confirmando. Nicolas Wagner aqui no estúdio da Grenal, em home office estão Kenny Braga, César Fabres e Roberto Pato Mouri. Foi Bom dia. Tudo bem, Patinho? Foi um azar do Grêmio pegar o Flamengo, Patinho? Se deu mal o Grêmio no sorteio. Mas antes de falar a respeito de Grêmio e Flamengo, gostaria de lembrar que o Brasil é campeão olímpico. Rumo ao Campeonato. Pato. Foi quando isso? Rumo ao Campeonato Mundial. Uma coisa tem tudo a ver com a outra, claro, né? Parabéns pra nós, Pato. É o mesmo time, Muito desses meninos que foram utilizados pelo Jardine, aliás, parabéns ao Jardine, porque é uma pessoa que merece. Concordo contigo. Concordo. Cresceu muito como treinador e se esmerou
em conseguir organizar aí uma seleção onde muitos dos jogadores por eles escolhidos primeiramente não puderam serem utilizados em razão de que os clubes não entregaram esses jogadores, por exemplo, o Gerson. Mas méritos ao Jardim e aos jogadores brasileiros que conquistaram mais essa medalha de ouro para o Brasil. E vamos lá. Grêmio não vem tendo muita sorte nos últimos tempos, né, o meu caro Dalpizol. Não, impressionante. Ocupa uma posição desgraçada no Campeonato Brasileiro, uma posição inclusive muito perigosa. O Grêmio deve estar bastante atento. O Grêmio não pode se permitir agora de perder mais pontos nesse Campeonato Brasileiro, tem que fazer resultado, e isso tem que começar já na partida contra a Chapecoense. E deu azar na Copa do Brasil, porque pegou o melhor clube brasileiro e talvez o melhor clube, o melhor time da América do Sul no momento, que é o Flamengo. Boa tarde, Dalpizol. Oi, aí, eu sei que tu não seca o Grêmio, Kenny, mas se tu fosse secar certamente no sorteio, tu ia estar torcendo para que o Grêmio tivesse que enfrentar o Flamengo, né, Kenny? Não, eu acho que no caso, Dalpizol, eu acho que o Grêmio deu azar realmente, porque poderia fazer um enfrentamento com outro time, né? E acabou, vai ter que enfrentar o Flamengo. Mas o pior é o seguinte, Dalpizol, desse sorteio, que o primeiro jogo é em Porto Alegre. Isso que é o pior. O primeiro jogo é na Arena e o segundo jogo é no Rio de Janeiro. Então, aí ficou pior ainda, né, Dalpizol? Concordo contigo. Eu também quero te dizer o seguinte, que hoje eu fiquei a manhã inteira aí acompanhando o jogo da seleção brasileira contra a Espanha na Olimpíada lá do Japão. Então eu estou muito feliz com o resultado, sabe, do futebol brasileiro. Foi muito difícil, foi um jogo difícil, um jogo parelho, mas ainda bem, o Brasil é campeão, o ouro, mais um ouro para o Brasil, e com, digamos assim, boas atuações, principalmente esse rapaz lateral esquerdo, o F. Arana, que é um extraordinário jogador de futebol. Claro. Foi talvez um dos melhores jogadores do Brasil, o Arana. Mas eu fiquei um pouquinho assim, a única coisa que me entristeceu durante o jogo foi que o Richarlison, que é o goleador da seleção brasileira, tem 5 gols marcados pela seleção brasileira, né, na Olimpíada, e aí na hora da cobrança do pênalti, claro. Desperdiçou, jogou lá em cima. É Sim. Impressionante, Dalpizol, como os jogadores desperdiçam cobranças de pênalti. Inadmissível. Eu tenho um microfone dos dois que tá roçando assim, ó, e tá indo pro ar, então eu só vou pedir algum... Não é o meu caso. Não é o caso, não. Ou é o do Patinho ou é o do Fabris. Tem um que tá roçando permanentemente, o barulho vai pro ar, fica xarope. Não, o meu tá quieto. Então, quem não tá quieto, então, o senhor César Fabris, foi um azar do Grêmio ontem também ou não? Como é que é? Não existe azar? Existe sim, porque às vezes tu consegue trilhar um caminho mais adequado, hein, Fabris? Boa tarde. Boa tarde, meu pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo bem. Olha, eu comemorei. Sinceramente, eu comemorei, porque eu acho que o Grêmio tem que sair da Copa do Brasil logo. Tem que pensar nos 45 pontos do Dalpizol. Essa é a verdade. O Grêmio tem que dar um passo para trás. Mas não dá para fazer as duas coisas, Fabris? Não tem como, Dalpizol, porque é o seguinte, passa pelo Flamengo, ganhou moral, tá bem, aí começa a dividir a atenção com a Copa com o brasileiro, porque assim, aí vai lá e empata com o Cuiabá, por exemplo, o que vão dizer? O importante é que tem a Copa do Brasil ali, já passamos pelo Flamengo, já começa a maquiagem, e nós não podemos hoje ter maquiagem, nós temos que ir na cara limpa, sofrer, conquistar os 45 pontos no Campeonato Brasileiro e deu. E Nicolas Wagner, concordas com o Fabris? Uma eliminação favorece um futuro desempenho no Brasileirão ou pensas como eu, assim, que dá pra, na simultaneidade, levar as duas? Acho que dá pra levar as duas sim, dentro do possível. Claro que é muito difícil esse duelo com o Flamengo, embora tenha um tempo aí e o Grêmio possa dar uma melhorada, o Flamengo possa decair em relação ao que vem apresentando nos últimos jogos, mas é muito difícil. Agora, é a possibilidade que o Grêmio tem de estar na Libertadores do próximo ano, né? Além de ser, claro, a possibilidade de conquistar um título e tentar salvar essa temporada que é muito ruim até agora.
Mas acho que dá sim, Dalpisol, para levar as duas competições e vai com o que tem de melhor contra o Flamengo. O que é mais difícil na visão de vocês, galera? E também, claro, da nossa audiência que participa pelo 999194808. É mais difícil pro Inter buscar um resultado agora no Rio ou pro Grêmio, porque na Copa do Brasil, contra o mesmo adversário, porque daí é um conjunto de 2 jogos? Tava pensando, eu não tenho certeza na resposta, de repente vocês têm convicção em relação a isso. Os dois são problemáticos, né, Dalpisol, porque o Inter não vive um grande momento. O Inter ainda à procura de um futebol melhor. Enfrenta um Flamengo que está esbanjando classe, esbanjando categoria, fazendo resultado, inclusive resultados bastante largos. E o Grêmio, sei lá, também vai ter problemas iguais. Eu não acredito. Nos dois, né? Uma diferença muito grande. Tu tá pessimista pro confronto do Inter e pros 2 confrontos do Grêmio, é isso? Exatamente. E aí, o Fabris, Kenny... Eu não sou pessimista pro confronto do Internacional. Eu gosto mais de falar sobre os jogos do Internacional, né, o Dalpisol. Eu não estou pessimista para o jogo do Internacional amanhã, não. Mas não mesmo. Não estou pessimista. Eu acho que o Internacional vai enfrentar muito bem o Flamengo. Vai ser um bom enfrentamento lá. E até aí no palpitão que a gente faz, eu coloquei um empate aí do Internacional e do Flamengo em 1-1. Porque o Flamengo também, do meio para frente, é um bom time de futebol, mas tem uma zaga que não é boa. E o Internacional pode se aproveitar disso. Então, eu estou otimista em relação ao jogo do Internacional contra o Flamengo amanhã no Maracanã. Bom, pela tua resposta, Fabrício, tu não tá otimista, né? Porque tu disseste que... Não. É claro. Não, eu acredito com o Grêmio, as 2 derrotas contra o Flamengo, e amanhã, olha a curiosidade, né? Porque toda vez que a gente espera uma goleada da Dalpisol, quando acha que um time é muito superior ao outro, não acontece, né? Acontece um jogo até parelho e um placar normal, 1-0, 2-1. Pior é que é. Eu acredito que amanhã vai ser assim. Todo mundo está esperando, principalmente a imprensa de São Paulo e Rio de Janeiro, um jogo que o Flamengo vai desfilar do início ao fim. E sinceramente eu não acho que isso vai acontecer, porque o Inter vai disposto a defender. Então, destruir é mais fácil que construir. Eu acredito que vai ser um placar magro, Flamengo. 1-0, até um 2-1, até porque o sistema defensivo do Flamengo é um terror. Concordo. O sistema defensivo do Flamengo é muito ruim, e eu concordo plenamente, principalmente a zaga. Os 2 laterais são bons laterais. Felipe Luiz é um excelente lateral esquerdo. O Isla já é um pouco menos. Os 2 centrais não são bons, o goleiro é ótimo. O problema não é a incompetência da zaga do Flamengo. O que o Internacional tem que se preocupar nesse momento é com os seus atacantes, que sejam eles competentes na partida de amanhã. Quais são as chances do Inter, o Nicolas, baseado em que atitudes que o Inter pode ter alguma chance lá? É um jogo muito difícil, né, Dalpisol? Muito difícil mesmo. Agora, em relação a essa fragilidade defensiva do Flamengo, o Inter também vai ter que conseguir se colocar em condições de explorar essa fragilidade defensiva do Flamengo. Porque contra o Corinthians, nós acompanhamos o jogo aqui na Rádio Grenal, o Corinthians não conseguiu sair de trás o jogo inteiro. Retomava a bola, perdia rápido, porque o Flamengo tem feito muito bem esse trabalho de pressionar logo depois que perde a bola, e o Arão é um cara fundamental nesse quesito, e aí o Corinthians não conseguiu nem incomodar a defesa do Flamengo, que eu concordo, tem uma dupla de zaga que não é muito confiável, mas o Inter vai ter que tentar encontrar essas condições para explorar essa fragilidade, e principalmente o lado direito de defesa do Flamengo. O Isla é um lateral que se solta muito mais que o Felipe Luiz. É uma possibilidade aí do Inter tentar explorar as costas do Isla, e aí não sei se o Patrick volta para esse jogo ou se o Tyson vai jogar por aquele setor. Tenho curiosidade também em relação a qual vai ser a estratégia que o Aguirre vai adotar para esse jogo. Pois é, tentar... Há uma ideia, né, pessoal, de que não dá pra jogar só lá atrás se defendendo. Porque quase todos os adversários que vão ao Rio, vão ao Maracanã para pegar o Flamengo e se encolhem,
se dão mal, né? Não, como dizia sempre o nosso falecido Milton Ferretti Jung, não, quanto mais se agacha, mais os fundilhos aparecem. Então não dá pra se assustar, ter pavor, né? Oi, Pato. Não, mas o risco maior amanhã também pode ser uma injustiça a ser cometida pelo senhor Diego Aguirre. Por quê? Porque o Internacional encontrou nesse zagueiro Bruno Mendes uma boa opção defensiva, um jogador que vem desempenhando um bom papel no centro da área. Mas como o Internacional e o Diego Aguirre está interessado em lançar o mercado amanhã, de repente ele vai tirar o Bruno Mendes. Eu faria diferente. Eu colocaria o Cuesta pelo lado esquerdo, que não dá para colocar em campo esse Paulo Vitor, jogando contra Everton Ribeiro e essa gente aí. E aí deixaria essa zaga com o Bruno Mendes e com o mercado. Essa possibilidade existe, Pato, ela até foi trabalhada durante a semana, mas o mercado entrar simplesmente no lugar do Bruno Mendes, isso aí não tem a menor chance de acontecer, e eu concordo contigo que seria um absurdo. Não, Dalpisol, eu acho, Dalpisol, que não vai acontecer isso. A defesa do Internacional no jogo lá contra o Flamengo vai ter o mercado como lateral direito e o Saravia na lateral esquerda. Essa vai ser a defesa do Internacional. E não vai mexer, evidentemente, naquele miolo ali da zaga ali, que tá muito bem, não vai mexer ali, né? Ô Fabris, tu acha que o Renato tá louco pra agradar um pouquinho a torcida do Grêmio e ele vai tá mega motivado? Quer dizer, motivado ele deve estar sempre, porque agora chegou onde ele queria treinar o Flamengo, depois ele quer treinar a seleção, mas enfim, isso pode redundar alguma coisa pro jogo, Fabris? Eu acredito que sim, Dalpisol, acredito que sim. Não vejo o Renato, se for o caso, né, conseguir um placar elástico, pedir para diminuir o tom, o ritmo, algo do gênero. Até porque o Renato sabe da importância de vencer o Internacional. O Renato conhece muito bem a nossa aldeia, então sabe que se ganhar de goleada do Inter, por exemplo, ganhar bem, vai fazer diferença aqui pro Grêmio. A minha dúvida é a postura dele contra o Grêmio. Esse que eu quero ver, essa postura. Ele vai ficar entre a cruz e a espada. E aí, faço o quê? Agrado a torcida do Flamengo? Agrado a torcida do Grêmio? Ou fico em cima do muro e não agrado ninguém? Como é que seria, então, deixa eu te dar uma bola nas costas, como é que seria agradar a torcida do Grêmio? Jogar por 1-0 e acabou o assunto. Tu diz assim, não querer, não ter muita sede. Não querer... Claro. Isso, não querer tocar um 5-6. Ele vai querer meter um monte de gol no Grêmio. Por quê? Até pela maneira com a qual ele foi demitido do Grêmio, né? Eu acho que ele vai querer colocar uma montanha de gol no Grêmio, se ele puder, né? Pois eu tava pensando, tem gente, turma, patota como eu chamo, tem gente que tá dizendo, como é que vai ser, Nicolas, quando forem se enfrentar agora, o Renato vai abraçar os jogadores do Grêmio como abraçou os do Flamengo? Só que tem um detalhe, eu tenho certeza que são os jogadores do Grêmio que vão procurar o Renato para abraçar. Seja o Renato procurando os jogadores, seja os jogadores procurando o Renato, vai acontecer, não tem polêmica aí em cima disso, mas a questão não é ser o Renato ou não ser o Renato, é que o Flamengo hoje é uma equipe que tem jogado um futebol muito bom, né, e muito acima do que a dupla Grenal apresenta, por isso dá a dificuldade que o Inter vai ter amanhã. E até acredito que pelo fato de o jogo do Flamengo com o Grêmio pela Copa do Brasil ser daqui a 20 dias, esse cenário pode se alterar um pouco. O Flamengo pode decair, quem sabe, o Grêmio pode dar uma melhorada, mas hoje, Flamengo e Inter, o cenário é muito complicado, porque o Inter está muito mal e o Flamengo está muito bem. Dalpisol? Oi. Quando eu ouvi ontem a definição do sorteio... Tu estava secando, né? Do jogo do Copa do Brasil... Eu fiquei pensando, essas coisas estapafúrdias que ocorrem aqui no Rio Grande do Sul e às vezes no nosso próprio programa, né? O cara que é torcedor aqui, gaúcho, nascido aqui, torce pelo Flamengo, adora o Flamengo e se diz gremista. Eu fico pensando, como é que vão reagir, como é que vão agir esses torcedores aí no dia do confronto do Grêmio com o Flamengo? Será que eles vão torcer para o Flamengo também?
Pois é, mas é que ele não tá no programa hoje, o Benhorzito, mas tá nos ouvindo, com certeza, né? Alguém mais simpatiza com... O Pato também gosta bastante do Flamengo, né, Pati? Não, eu gosto de bom do futebol. Não é que eu gosto do Flamengo. Eu gosto de futebol bem jogado, gosto de assistir jogos com equipe que tenha bons jogadores. E o Flamengo tem todas essas componentes que me fazem gostar de ver o Flamengo jogar. Tá, mas segundo... É mais ou menos, Dopzol. Claro. É mais ou menos a opinião que o Calvin também tem, né? Que, eu gosto do bom futebol, por isso que não gosta muito do Campeonato Gaúcho, gosta de alguns cantar Europa. E eu também, sinceramente, eu tô ultimamente parando para olhar os jogos do Flamengo, porque é tão bom ver um jogo 5-1, 5-3, 4-2. Olha o que foi o jogo do Flamengo e São Paulo, do início ao fim, do início ao fim, tendo... Gosta de ver o Bragantino jogar também. Também gosto de ver o Bragantino. Eu também. Mas ontem foi de chorar assistir Bragantino Sport. Eu assisti o 0x0, meu Deus, e olha, quase que o Sport ganhou ainda. Mas não tava com a força... Claudinho, né? Não tava... Não, outros jogadores também, não jogou com a força máxima, né, Fabris? Não, preservou por causa da Sul-Americana. Isso. Que é a possibilidade de um título ali, enfim. Pois mas um clube pequeno, né, como não pequeno no aspecto econômico, porque é um clube gigantesco, um clube riquíssimo, o Bragantino. Mas o Bragantino, é claro que não tem um elenco que tem, sei lá, Grêmio, Internacional, Flamengo. É um elenco bastante reduzido. Então, quando ele coloca reservas em campo, claro que ele sofre, né? Pois é, eu tava olhando vocês falar aí, gostam porque é o melhor time. Mas a pergunta aí pra todos aí. E o Flamengo tem o melhor time. O Flamengo tem o melhor técnico? Bolinha nas costas. Ficou silêncio. É que eu tava esperando alguém responder. Mas eu acredito que tem o melhor gestor do Brasil. Boa saída. Eu não sei, mas gestor sim. Porque ele chegou no Flamengo, puxou o Gabigol, deu um abraço nele e disse: tu é o cara, tu é o meu 9, tu é que manda. Bom, deu, já matou o problema. Chegou no meio campo, Diego, o Everton Ribeiro e a Arrascaeta. Vocês que ditam o ritmo, vocês que vão fazer, vocês trabalham no coração do time. Chegou no sistema defensivo, só afasta porque o pessoal lá da frente eles vão resolver. Deu, e distribuiu os coletes. Essa é a diferença do Renato para os outros treinadores. Ele não é bobo, ele vai conforme a maré. Puxou os caras pro lado dele. E outra, o Douglas, o Barriga de Cadela, não o Douglas Costa, há um mês ele concedeu entrevista aqui na Rádio Grenal e ele deixou bem claro o quanto que era um gestor o Renato. Tanto que ele brincava, o Renato não era bobo, ele negociava folga. Se acontecer isso, folga na segunda e na terça. Os caras corriam feitos leões. E ele tá fazendo a mesma coisa no Flamengo. Mais de 3 gols. Segunda-feira todo mundo na barra, na praia. Acabou, não tem essa. Treino só à tarde. E eu vi falar que aqui vai ser assim, viu? Dona Marjana vai tomar essa decisão. Quem caprichar muito vai ter folgas e folgas e folgas. Agora dá um pisão. Às vezes os jogadores... Então eu tô ralado, vou ficar 6 meses sem folga. Viu, Dobzão? Oi. Às vezes os jogadores adotam uma atitude de mau caráter, né? Embora essa atitude não se expresse, não se explicite claramente, né? Bom, eu me lembro da situação do Rogério Ceni no Flamengo. Evidentemente que os jogadores do Flamengo não queriam mais o Rogério Ceni lá, né? Então aí, claro que o jogador não diz isso, ele não fala isso, mas isso é uma atitude de mau caráter. Aí chega lá o Renato, eles abraçam o Renato, faltam beijar o Renato, etc. Isso é mau caratismo do jogador. Os do Inter fizeram isso com o Mar, né, Kenny? Mas o Mar não estava um fracasso total como treinador, e o Rogério Ceni não era um fracasso total como treinador lá no Flamengo. Não era um fracasso. Puxa vida. Eu acho que o Renato está entre os bons treinadores que nós temos no Brasil. Está entre os 5, Pato? Não considero ele o melhor treinador do Brasil. Ele está entre os 5, 6 melhores treinadores do Brasil. Gosto muito do treinador do Palmeiras. Acho o Abel um treinador muito, muito, muito bom. Gosto do treinador do Bragantino, Barbieri, que com um elenco que não é
um elenco comparável com o Flamengo, Palmeiras e outros tantos grandes clubes, faz um grande trabalho e deu ao Bragantino um futebol bastante interessante. Então o Renato está entre os melhores, mas não é o melhor. O grande mérito do Renato, o Fábio destacou bem, é a gestão do grupo, e ele chega no Flamengo, dá confiança para a boleirada, e é um estilo que funciona no futebol brasileiro e principalmente no caso do Flamengo, porque não é um time que demanda muita tática, né? Muita compensação de um nível técnico inferior com a parte tática. Então, houve esse casamento imediato. Jogador brasileiro também é mimado pra caramba, né? Parece que só joga com o técnico que ele gosta. E dentro desse contexto, o Renato se sobressai. Tem muito mérito nisso. Também não é fácil gerir um grupo com egos tão aflorados como é num vestiário de futebol, e ainda mais no Flamengo com tantos grandes jogadores. Mas assim, eu só acrescento ao que trouxe o Pato o Vojvoda, que acho que faz o grande trabalho aí do Campeonato Brasileiro, só pegar o elenco que ele tem à disposição em comparação com as outras equipes ali da parte de cima da tabela. Ali tem dedo do técnico muito na parte tática também. Pois é, porque tem essa situação, né, galera? Às vezes o cara não é o melhor, mas ele é o mais valorizado. E tem treinadores de 350 que podem ser mais efetivos e eficazes do que um que ganha 680. Mas depende de um histórico, de uma valorização, depende também de, digamos assim, de um bom marketing. Tem treinador que é marqueteiro e tem treinador que não é, né? Tem tudo isso, pesa também, né? Quem sabe lidar. Mas, por exemplo, o Renato é um marqueteiro pelo histórico no futebol. Porque ele é daquela turma que falava e resolvia. Até segunda-feira passada, eu fui jantar com o Rafinha e com o Douglas Costa, pessoal. E eu falo tranquilamente, porque não falamos de Grêmio. Nós falamos de futebol, da vida, de outros negócios, nada a ver com o Grêmio. Mas ele começou, o Rafinha, me contar algumas histórias, contar na mesa ali. E nem de sacanagem, porque os três são compromissados, são casados. Não, tinha até o aniversário do filho do Rafinha de 2 anos. Não, longe disso. E o Rafinha começou a me contar as histórias do Romário, que ele é muito amigo do Romário, e toda segunda-feira tinha uma resenha na casa do Romário. E ele contou realmente aquelas histórias, e ele pedia, se eu fizer 2 gols, o senhor me libera, se eu fizer no primeiro tempo, me libera. Ele ia lá e liberava. Hoje em dia não tem isso, porque jogador de personalidade. Aí é diferente, vai lá e faz e acontece. Por isso que o Romário, o próprio hoje Renato, que é o treinador, ele tem um bom marketing, porque todo mundo sabe que ele é o cara que tem a confiança. Eu falo a confiança, nem sempre dá certo, mas de tanto ele falar, os astros acabam conspirando e dando certo para ele. Olha o que ele fez no Grêmio. Chegou, pegou um time ajeitado. Sim, mas deu a sorte de pegar o time ajeitado e teve a capacidade de continuar um trabalho ajeitado. Pois é, então tudo isso tem que ser. Olha aqui, o Cruzeiro vai perdendo por Brusque por 1-0. Ney Luxemburgo, 39 do segundo tempo, tá conseguindo resolver, hein, Patinho? O Cruzeiro, mesmo com o Luxemburgo, vai encontrar as mesmas dificuldades que encontrou no ano passado, quando não conseguiu voltar à elite do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não tem um bom time, não tem dinheiro para comprar bons jogadores, e sem bons jogadores, o meu caro Dalpizol, é muito difícil você fazer milagre, mas muito difícil. Treinador nenhum faz milagre, treinador conta no máximo 20%, o resto quem faz são jogadores. Enquanto o Cruzeiro se encaminha para a Série C, quem se encaminha para sair dela é o Ipiranga. Vai vencendo mais uma partida, 1-0 sobre o Mirassol no Colosso da Lagoa, finalzinho de jogo. Gol do Quirino, líder isolado do Grupo B da Série C, vai chegando aos 23 pontos, o canarinho do Leopoldense, baita treinador, Júnior Rocha. E já... Ô, Dalpizol? Oi. Não, vocês falaram aí há pouco tempo no técnico argentino, Juan Pablo Vojvoda. E hoje é sábado à noite, esse time do Fortaleza vai
ter pela frente um dos seus maiores desafios na temporada, porque ele vai jogar contra o Palmeiras em São Paulo, Dalpizol. E pode melhorar a situação dele na classificação. Então, hoje está em 4º lugar. Gol do Cruzeiro. Pode melhorar. Gol do Cruzeiro, desculpa, Kenny. Augusto, né? Isso. Fez Felipe o gol. Augusto. Felipe Augusto, isso. O atacante aquele, de lado. Não tem que destacar isso, porque o Cruzeiro fazendo gol é uma raridade. Tem que destacar mesmo. Né? Cobrança de escanteio curto, hein? Pois Olha é. só, Luxemburgo. Jogadinha ensaiada, pelo menos assim, né? Teoricamente, jogadinha ensaiada. Bom, mas e o Brasil de Pelotas, a gente já vai voltar para a dupla Grenal, perdeu mais uma, perdeu do Guarani, né? Tá feia a coisa. Tá encaminhando, né? Ele tá encaminhando o seu rebaixamento. Tá com tudo para ser rebaixado. Eu estava observando ontem o time do Brasil. O Brasil, a cada partida, ele muda os nomes das pessoas. Isso, o cara nem conhece, né, Pato? Tem razão, Patinho. De repente, ontem tinha uma defesa que eu não... A exceção do goleiro, eu não lembro de ter visto outro daqueles jogadores que participaram vestir a camisa do Brasil. Talvez o Vidal, o lateral direito. Sim. Mas é um horror, né? Um horror que acontece com o Brasil. Nossa. Ontem foi a o estreia seguinte, né? É que o Brasil troca de treinador e não troca de futebol, né? Porque esse jogo aí foi Kleber Gaúcho. Kleber Gaúcho. Ele é ídolo do Brasil, né? Foi ídolo como jogador, como técnico, ele foi campeão goiano com o Grêmio Anápolis nessa temporada. E é o principal time que ele assume como técnico, o Brasil, numa Série B de Campeonato Brasileiro. Chegou o Hélio Vieira também para ser o coordenador técnico, mas pelo menos nessa estreia não funcionou, né? O Brasil perdeu pro Guarani e realmente o elenco é muito fraco. O elenco é muito fraco, vai ser difícil realmente o Brasil conseguir escapar da Série C. Muito bem. Nós vamos perder o Fabris por poucos minutos, em seguidinha a gente retoma aqui contra Não, da Pisol, só em relação a esse jogo que você mencionou aí, esse jogo do Cruzeiro e do Brusque, a gente tem que ressaltar também que o Brusque estava enfrentando sérios problemas, né, para a escalação do time. Tem jogadores lesionados, são 7 ausências no Brusque, então se o Cruzeiro não ganhar do Brusque, hoje não vai ganhar de ninguém mais, né? Tem 43 do segundo tempo, tá 1-1, né? Tem pouco tempo. E nós temos, claro, a Yamaha Ediza em Porto Alegre. Yamaha Ediza na Sertório, super, mega bem localizada, de portas escancaradas, abertas, lhe aguardando. A Yamaha Ediza sempre na parceria com a Rádio Grenal. Surgiu uma novidade Yamaha para Grande Porto Alegre. É a Yamaha Ediza. Está aberta com lojas baratas que cabem no seu bolso. Venha conhecer a Yamaha Ediza na Avenida Sertório, 5825, de segunda a sábado, em Porto Alegre. Moto revisada é moto segura. E o Cruzeiro marca, que frangaço do meio da rua. O Giovani chutou. Mas o gramado também não está ajudando, né? Pois é, mas ó, Patinho, tu com esse teu tamanhinho, eu acho que teria braços, Pato. Sim, com pijama e chinelo de dedo, teria pego essa bola aí, né? Isso, pantufa, o Pato deve estar de pantufa a essa altura do campeonato. Também, né, Patinho? Não, bola fácil de pegar, mas muito ruim esse gramado aí, né, o da Busão nossa. Esse sim tu poderias criticar, não aquela tua colocação do gramado do Caxias, lembra? Que eles queriam pegar o Patinho, tivemos que... Gramado Muquirana. Tivemos que chamar elementos da Brigada Militar, 2 viaturas ficaram em frente à residência do Pato, que a torcida do Caxias queria o cérebro do Patinho. Que loucura. Augusto Bauer, o estádio do Brusque, vai virar arena, mas realmente o gramado é muito ruim. Deixa eu aproveitar aqui, vou aproveitar para fazer uma pergunta para o Kenny. Ô Kenny, onde é que você foi ontem à tarde, Kenny Braga? Depois do programa, vamos ver. Não, eu estava no centro, Nelson. E em que local você foi? Eu estava no centro da cidade ali. Tá, eu vou dizer então, o Kenny fica com vergonha. Porque eu fui também depois, e aí o pessoal lá da Farma Diabéticos, lá, o Alex me disse, o
Kenny Braga acabou de sair daqui, comprando produtos para a esposa. E eu fui também comprar uns chocolatinhos ali na Senhor dos Passos, ali, quase com Rua da Praia. E aí me disse o Alex, o nosso Kenny Braga esteve aqui. Nosso, ele e as meninas que atendem lá, fazendo um carinho todo especial pra ti. Eu não sabia que tu era tão querido assim, hein, ô Kenny? Mas Dalvisol, se eu, digamos assim, fizesse a soma de tudo que eu já gastei lá naquela farmácia, com remédio, assim, para o diabetes. No caso, tu investe, né? Eu já teria comprado 3 apartamentos. Mas não seria gasto, né, Kenny? Um investimento, assim, não, comprando lá. Eu tô brincando. Claro. Eu compro desde há muito tempo, né, doutor? Então, e o Alex, eu chamo ele de... Eu brinco muito com ele, eu chamo ele Cuquinha. Porque ele o nome do Cuca é Alex Festival, né? Sim. E o Alex, eu chamo ele de Cuquinha. E coloradaço ele, sabe? Coloradaço. Manda um abraço então pra ele, pra Daniele, pro Jefferson, pra Cíntia, pra turma toda lá então que tava te ouvindo. O Kenny teve aqui comprando aqui, ali no centrão, no Senhor do Espaço. Onde é que tu vai mais no centro ali que outros locais, hein, Kenny? Não, eu vou só num lugar, um ou dois lugares só no centro. Às vezes não almoço, saio de casa sem almoçar, e quando chega assim 2h30, 3 horas, eu tô com fome. Aí passo num bar do centro ali para fazer um sanduíche, tomar um vinho, enfim. Muito bem, sempre extremamente bem comportado o nosso Kenny Braga. O que dá para esperar já, Patinho? E para ti, pro Nicolas principalmente, na estreia do centroavante tricolor na segunda-feira? Olha, esse jogador é um jogador um pouco especial. Ou seja, é aquele jogador que antigamente se chamava o centroavante aí. É um jogador que se coloca dentro da área à espera de uma assistência dos seus companheiros. Não é um centroavante de muita movimentação. Agora, é um centroavante que quando tem a bola boa para marcar, ele marca, ele não perdoa. Ele é goleador. Então eu acho que o Grêmio, a essas alturas do campeonato, o que tinha para janta era Borja, e Borja será. E eu acho que será, então, talvez como é que eu vou dizer, a mudança de comportamento do Grêmio dentro desse campeonato brasileiro. Agora, o problema que vai surgir com o tempo, não agora, é com o Diego Souza. Eu não sei onde é que vão colocar o Diego Souza, porque o Diego Souza é um jogador que está já em final de carreira e gostaria de encerrar a sua carreira em alto e não em baixo como reserva. Então, olha, administrar o Diego Souza não vai ser fácil, meu caro Dalpisol. Ô Nicolas, o Grêmio vai ter que jogar um pouco diferente agora com o Borja, no sentido de municiar do que ocorria até então com o Diego? Não, o Grêmio tem que jogar diferente com quem quer que seja o centroavante, né? Não adianta ter um cara como o Borja, e o Pato destacou bem, é um centroavante de posicionamento dentro da área, forte fisicamente, mas não adianta nada ter o Borja, que eu achei uma boa contratação, eu acho um investimento válido do Grêmio, um jogador que no Palmeiras não rendeu tudo que se esperava, mas tem uma média de gols muito interessante nas últimas temporadas, retomou isso lá na Colômbia, no Júnior Barranquilla, só que não adianta nada ter o Borja ali se o Grêmio não atacar, se o Grêmio se limitar a finalizar 1, 2 vezes no gol por jogo. É preciso abastecer ele, isso é lógico, é evidente. E esse é o grande desafio. Até questionei o Thiago Santos sobre isso na entrevista coletiva, o quanto o Grêmio tem trabalhado esse quesito ofensivo, porque contra a Chapecoense dentro de casa, se o Grêmio não atacar, se o Grêmio não criar chance, se o Grêmio não tiver volume ofensivo, quando é que vai ter? Pois é, terminou lá, viu? De virada, o Cruzeiro aqui em Santa Catarina acabou ganhando do Brusque por 2-1. A gente tá todo mundo esperando que o Borja, né, Pato, se não seja a solução de todos os problemas, que amenize boa parte deles, né? Até porque é caro, né? E o Grêmio começou a enfrentar também problemas em relação
ao fato que o Diego Souza parou de marcar gols. Porque o Diego Souza, em momentos difíceis do Grêmio, dentro de muitas partidas, foi lá e resolveu, fazendo gols. Momento que o Diego Souza parou de fazer gol e o Grêmio, ao mesmo tempo, parou de jogar um bom futebol e de ter uma metodologia de jogo, as coisas se complicaram. Mas agora está aí Borja. Borja é um que, repito, se colocarem ele em condições de chutar a gol, ele bate bem na bola. Ele vai fazer gol. Tá, mas ele bate melhor na bola do que o Diego Souza? Ou também não é por aí? Né? O problema do Diego não é bater mal na bola. É que ele é pouco municiado, como disse o Nicolas Wagner. O Diego Souza tem outras características, né? O Diego Souza acabou se adaptando como centroavante. O Diego Souza sempre foi um meia. Jogou quase toda a sua carreira como meia, depois ficou um pouquinho mais velho e aí foi jogar numa posição que exigia menos do seu físico. Mas Diego Souza foi um jogador extraordinário. Bate muito bem na bola, cabeceia muito bem. Não sei se no cabeceio o Diego Souza é melhor do que o Borja. Eu acredito que o Diego Souza nesse quesito seja melhor que o Borja. Concorda? Sim, na bola aérea o Diego Souza é um dos melhores do Brasil, né? É um dos melhores do Brasil. Ele tem o tempo certo, impressionante, ele tem uma impulsão fantástica. Rouba o tempo. Além de ser alto, o problema é com a bola no pé, né? O Diego Souza tem sido muito pouco participativo e aí também não tem recebido cruzamentos bons e aí dificulta, aí sobra muito pouco, né? Agora, Dr. em relação a essa vitória aí do Cruzeiro aí, eu acho que valeu a pena, pelo menos no momento, né, Dr. Valeu a pena a contratação do Luxemburgo, né? Porque ele estreia e o time ganha. E nem sempre acontece isso. Os times trocam de treinadores e continuam perdendo. No caso do Cruzeiro, o Luxemburgo estreou bem, né, Adolfo? O Nicolas estava aqui acompanhando junto no monitor e pode confirmar. Impressionante como os jogadores foram nele abraçar nos gols e depois ou seja, ele tem uma... Bom, isso não é novidade, né? Ele tem o respeito dos jogadores. Ele é meio Renato, assim, né? Eu até acho que o Renato lida melhor com os jogadores do que o Lucha. Mas mesmo assim, eles o respeitam. Isso é importante, né? É difícil avaliar se vai dar certo ou não em cima desse jogo, porque até os 41 o Cruzeiro estava perdendo. Isso. Não fosse os 2 gols no final, teria perdido e estreado com derrota o Luxemburgo. Mas no mínimo ele tem estrela também, né? Sim, eu ia chegar lá. É um cara que tem estrela, eu acho que pro momento do Cruzeiro pode funcionar sim. É um cara que tem esse estofo, tem essa experiência, os jogadores respeitam. Para clubes grandes do futebol brasileiro, eu já não vejo o Luxemburgo em condições de entregar muita coisa pelos últimos trabalhos dele, mas para um time no contexto do Cruzeiro eu acho que pode funcionar sim. Quem é mais treinador? Se vocês tivessem que contratar, vocês contratariam o Diego Aguirre ou o Lucha? Eu contrataria o Luxemburgo. Nicolas. Eu ainda contrataria o Luxemburgo. Nenhum dos dois, eu acho, pra time grande. Só tivesse os dois. Pra dar uma time ideia. Grande, o Luxemburgo eu não contrataria mais. E o Diego Aguirre, sim? Foi a aposta do Inter, né? Eu disse, eu não contrataria nenhum dos dois. Kenny Braga? Não, eu contrataria o Diego Aguirre. Mas não é porque tá no Inter agora, né? Eu respeito muito a biografia do Luxemburgo, né? O Luxemburgo tem vários títulos, tem uma biografia muito respeitável, né, cara? Mas nesse momento eu contrataria o Aguirre. Vocês acham que o Inter tem que se preparar? Jogador de futebol pessoal, gosta muito de biografia e o Luxemburgo, é claro que vai ter o respeito desses jogadores do Cruzeiro, porque os jogadores do Cruzeiro, mesmo sendo alguns bastante jovens, eles conhecem o histórico do Luxemburgo. Aquilo que o Luxemburgo falar para eles, para eles será como a Bíblia, porque o Luxemburgo é um vencedor. Concordo. O Inter tem que se preparar psicologicamente, fundamentalmente psicologicamente, para pegar o Flamengo? Se vocês puderem responder aí. Sempre, né? Essa questão. Preparação psicológica? Porque o Internacional tá emocional. No já faz tempo, né? Pois é, mas tem o lado emocional, mas Pato. Isso não tem importância no futebol, né?
É o pensamento dos clubes e o pensamento do próprio Inter, né? O Aguirre disse que tem que perguntar para um psicólogo, então que se dane. E aí? Que tu Inter, acha? Pra mim tá no divã já faz bastante tempo. Sim. Mas não foi feito nada pra corrigir, né, Pato? Não se importam, parece que não faz diferença. Pra mim esse é o principal problema do Inter já há 2 temporadas, mas não se faz nada nesse sentido pra corrigir, então azar. Kenny Braga, por favor, me ajuda aí, preciso que vocês Não, tem que ter opinem. eu acho que sim, tem que ter confiança, né, da pessoa para enfrentar o Flamengo lá, pensamento positivo, enfim, tem que enfrentar o Flamengo assim, achando que pode vencer, que pode ultrapassar essa barreira, porque do contrário, se for lá já apequenado do ponto de vista mental, assim, aí perde o jogo, né, doutor? Então, eu acho que tem que ter muita confiança para enfrentar o Flamengo. Bom, hoje nós temos aqui alguns jogos já temos hoje 1, 2, 3, né? Vamos ter Atlético Paranaense e São Paulo. Para dupla Grenal, o ideal é o Atlético, digamos, devorar o São Paulo, né? Porque aí o São Paulo não se aproxima do Inter, nem se distancia do Grêmio. Será que isso é uma tendência ou não? Esse é um jogo também de resultado imprevisível também, né, doutor? É um resultado, eu não sei. Eu não sei em quem eu apostaria nesse jogo aí. É um jogo às 18 horas, né? Isso. É um jogo complicado, mas eu acho, doutor, que a tendência é uma vitória do Atlético Paranaense, porque joga em casa, tá no seu estádio. E é um time bom. E o São Paulo não vem demonstrando isso. São Paulo é o 17º na colocação, na tabela de classificação. Está na zona do rebaixamento, junto com o América Mineiro, com o Grêmio e com o Chapecoense. Então eu tenho a impressão que nesse jogo aí, o favorito é o Atlético Paranaense. Hoje o São Paulo é concorrente direto da dupla Grenal, na parte de baixo, para sair da zona de rebaixamento, no caso do Grêmio, no caso do Inter para não entrar. Então o mais interessante seria uma vitória do Atlético mesmo, e tô com o Kenny nessa. Eu acho que por jogar dentro de casa e por ser um time bem organizado, o Atlético pelo Antônio Oliveira, acredito que tem condições de ganhar do São Paulo, que é curioso, né? Porque nas outras competições, na Copa do Brasil, na Libertadores, o São Paulo está vivo, chega aí nas cabeças, mas no Campeonato Brasileiro está na zona de rebaixamento. É curioso isso. E aí, Patinho? Mas a tendência é o São Paulo crescer na medida que o Campeonato Brasileiro for adiante. E eu acredito que possa ser essa a partida contra o Atlético, a partida onde o São Paulo irá colocar em prática o bom elenco que tem. E não podemos esquecer também que está retornando hoje o Daniel Alves, né, que terminou a Olimpíada, e Daniel Alves, que é um ponto... não vai jogar hoje, né? Desse time. Não, mas está retornando ao São Paulo. Ah, né? sim, para outras rodadas. Não, claro, hoje não tem lá como. Em Tóquio. Outras rodadas. Volta o Daniel Alves, né? Então acho que o São Paulo muito rapidamente vai reencontrar o seu futebol e vai se reencontrar com aquela pontuação tão necessária para sair dessa situação. E é incrível. Só para ficar no Daniel Alves, eu tenho impressão, não sei, vocês podem confirmar aí. O Daniel Alves deve ser o jogador com o maior número de títulos no futebol brasileiro. Não, ele não deve, ele é. 42. Sim. O maior número de títulos esse rapaz tem, né? Impressionante, cara, impressionante. Parece que são 40 títulos, ou 41, uma coisa 42. Assim. 42 títulos. É um dos jogadores que mais títulos tem no mundo. É verdade. Eu admiro demais. É um dos jogadores que maior número de títulos tem no mundo. Eu admiro e respeito demais o Daniel Alves, um cara extremamente vencedor que marcou época, né, nessa posição de lateral direito, mudando até aquela característica tradicional de laterais brasileiros de ultrapassagem. O Daniel Alves é muito mais um lateral construtor, fez parte de uma das maiores equipes da história do futebol, que foi o Barcelona do Guardiola, e está aí, né, com quase 40 anos, jogando em alto nível
E olha, sinceramente não vejo um lateral brasileiro melhor que o Daniel Alves hoje, mesmo já com essa idade avançada, que acompanhou a final das Olimpíadas hoje, viu a participação dele no gol do Matheus Cunha, jogando 120 minutos em alto nível, com intensidade. É um cara que tem que ser muito respeitado, não tenha dúvida. Não, isso prova definitivamente que não se deve ter preconceito contra um jogador de mais idade, cara. O que a gente deve atentar é se o jogador é bom ou é ruim. Agora a idade do jogador não interessa, se ele tem 40, 41 anos e joga muita bola, que continue jogando, qual é o problema? Tu acha que dá pra jogar um time com 11 jogadores de 40 anos? Não, evidentemente que não. Tem que haver uma mistura bem dosada, né, Dobson? Depende e os caras mais jovens. Depende do jogador, né? Do quanto ele se cuida, como é a sua compreensão física. O Maicon, com 4 anos a menos que o Daniel Alves, hoje tá se arrastando. Né? Eu concordo. Olha aqui o time do... E depende também da posição que tu ocupa no campo, né? Também. O Daniel Alves sempre foi um jogador de defesa. O atacante é aquele que sofre mais, né? Aquelas famosas micro-lesões de tanta porrada que toma. Qual é a lesão? O jogador de defesa sabe bem dura disso, mais. né, Pato? Sabe bem como é isso. Ô, Pato, ninguém sabe porque tu nunca falou aqui no ar. Qual é a lesão mesmo do Maicon, Pato? Hein, Pato? Do Maicon? É. O Maicon é cartilagem. Problema de cartilagem. O Nicolas fica me olhando, né? Olha aqui, ó. Escalação do Atlético Paranaense. Bento. Não é problema de cartilagem? É. Ele uma vez, pelo menos, falou numa entrevista coletiva dizendo que sofria muito com o problema dessa sua cartilagem. Osso e que ele não né? queria operar, né? Claro. O time do Atlético Paranaense. A cartilagem é a pior coisa que existe. Só pra eu tentar, eu tentei 8 vezes, vamos lá. O time do Atlético Paranaense. Bento, Marcinho, Pedro Henrique ou Zé Ivaldo, eu acho horroroso esse Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Nicolas, Richard, Léo Cittadini, Terans ou Jadson, Nicão, o preferido do REC, Carlos Eduardo e Renato Kaiser. É um time bem ajeitadinho. O São Paulo, gente, já que nós estamos avaliando a rodada, Thiago Volpe, Bruno Alves ou Arboleda, Miranda e Léo, são 3 zagueiros, Orejuela ou Igor Vinícius, acho que o Igor Vinícius vai perder a vaga, Luan, Gabriel Sara, Benítez e Reinaldo ou Wellington, Vitor Bueno ou Rojas e Pablo. Eu acho esse time do São Paulo com mais possibilidades de, digamos assim, crescer na competição do que a dupla Grenal. Vocês também acham ou não? Eu acho que sim, até pelo que faz nas outras duas competições. Tem jogadores aí... O Dalpizol. Sim. Fundamentalmente tem no meio de campo esse São Paulo um jogador extraordinário. Se ele não machucar como machucou com assiduidade lá quando vestiu a camisa do Vasco, ele vai ser a grande figura do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Chama Benítez. É mesmo, jogador. Concordo. Jogador inteligente, Kenny Braga, o tal do Benítez, esse aí, criativo, imaginativo. Diga. Não é que eu no Atlético Paranaense eu gosto muito de um jogador chamado Terans. É um excelente jogador de futebol, sabe? E eu não sei muito a respeito da vida dele aí, da biografia dele, mas eu tenho notado que ele é um grande jogador, sabe? Terans. É bom, sim. Tem outro jogo, é Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras que se mantém aí na liderança. Eu ainda acho que o Fortaleza vai ficar, na pior das hipóteses, entre os 8. Alguém tiraria o Fortaleza no final dele ficar entre os 8 ou não? Talvez sinta a falta de um elenco mais repleto, com opções de mais qualidade, até porque segue na Copa do Brasil, né? Então vai ter que conciliar essas duas competições. Mas até aqui vai muito bem o time do Fortaleza, e esse é um jogo interessante ainda, Dalpizol. Até para ver qual vai ser a postura do Fortaleza jogando fora de casa contra o líder do campeonato. Eu imagino que mesmo assim o Vojvoda não vai abrir mão da sua ideia de jogo, de ser agressivo, de atacar também. Então a promessa de um jogo bem interessante hoje à noite. Também acho que vai ser um jogo bastante interessante. Eu gosto da maneira de atuar do Fortaleza, porque o Fortaleza é um time muito bem treinado e já demonstrou, mesmo jogando fora de casa, jogando até mesmo
aqui na Arena e no Beira-Rio. Então não vai ser fácil para o Palmeiras não, essa partida contra o Fortaleza. O problema do Fortaleza é o problema do clube pequeno, não é? Com o andar da carruagem, eles vão perdendo pelo caminho jogadores importantes, não tem eles peças de recomposição, e aí o trem começa a perder força. Dalpizola é muito curioso. Dalpizola, essa biografia do Voivoda, né? É treinador aí do Fortaleza, muito curioso. Ele praticamente ia se formar em medicina, Dalpizola. Faltava só o último semestre para se formar em medicina. Ele nem queria mais a bola. E aí, de repente, apareceu a oportunidade para ser treinador. Ele conversou com os familiares, principalmente com a mulher dele, largou o curso de medicina e foi ser treinador. E aparentemente, embora eu não conheço, mas as informações que se tem, é um cara simples, porque ele mora na concentração do Fortaleza. Qual é o treinador que mora em concentração do clube? Eu não me lembro de outro exemplo aqui no Brasil. Eu não me lembro. Só nas antigas. Ele mora no CT, o concentração o Renato morava, né? Morava no hotel. Mas aí Mas o Voivoda mora no CT mesmo. Duas suítes e tudo mais. Fortaleza, Renato tinha 2 suítes, merece também, claro, né? Agora, vocês arriscariam, se presidissem um grande clube, contratar o Juan Pablo Voivoda ou não? Será que não é para clube grande? Tem aquele certo preconceito, ou sei lá. Talvez não. Não, tem que ver como é que ele vai terminar esse campeonato brasileiro, né? Vamos ver qual será o seu comportamento. E essa prova, somente ele treinando um grande clube, senão você nunca terá diante de si a prova definitiva, se serve ou não serve para um clube grande. Se contratar, tem que dar respaldo, tem que dar tempo, tem que dar peças que encaixem com a ideia de jogo também, porque não adianta, né, querer que o cara faça alguma coisa e não dar o respaldo necessário para isso. Então não contrata, mas ele tá fazendo um trabalho fantástico no Fortaleza. Eu tava vendo aqui, as formações aqui: Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Luan, que eu acho horroroso, Gomes, que eu acho espetacular, e Renan, Zé Rafael, Patrick de Paula e Gustavo Scarpa, Rafael Veiga ou Dudu, Daverson ou Luiz Adriano e Wesley ou Rony, o time do Abel Ferreira. Jogo das 21 horas, o Fortaleza: Felipe Alves, Tinga, Benevenuto, Tite, Iago Pikachu, Felipe Ederson, Matheus Vargas e Crispim, Robson e David, o time do Fortaleza, que joga até bem fora de casa, porque se arma bem, né? Eu acho que o melhor jogador do Tite Palmeiras, que foi aqui eu considero o Scarpa o melhor jogador do Fortaleza, do Palmeiras. Hoje mas ele já teve uma fase, né? Não, no momento, eu acho que o Scarpa é o melhor do... Diziam na época que o Luxemburgo treinava o Palmeiras que não era tudo isso, que era um jogador de uma temporada só no Fluminense. O Abel Ferreira voltou a dar confiança pro Scarpa, o próprio Rafael Veiga cresceu muito também nas mãos do português. Então é o contexto, da mesma forma que aqui no Grêmio tratam muitos jogadores como desprezíveis. Se estiver em um time encaixado, se o Grêmio der uma engrenada, se coletivamente for fortalecido, aí esses mesmos jogadores que hoje são desprezados passarão a ser jogadores de qualidade. Então é assim que a banda toca. Tava olhando, hoje tem... Esse Tite, aquele que... Ex-Inter. Esse Tite que jogou aqui no Internacional, eu cheguei a pensar que esse jogador já estava jogando em algum clube de Master. Esse jogador andou fora do país, né? Sim, mas ele é tão velho assim. Ele começou cedo. Esse jogador tá beirando aos 40, eu acho, ou não? 33 tem o Tite. Acertou na mosca. Natural de Pelotas, né? Quanto? 33. 33? Jovem ainda. E aí tu vê, né, o Fortaleza que joga com 3 zagueiros, um deles é o Tite e o outro é o Tinga, que foi lateral direito durante quase toda a carreira, durante toda a carreira. Lá, né? E virou ídolo lá no Fortaleza e jogando na zaga, né, como zagueiro pela direita. Já pensou se é um técnico aqui da dupla Grenal fazendo isso?
Olha aqui, ó. Vão jogar também esse jogo, confesso. Acho que nem o Kenny vai assistir, hein? Vocês dois, que não tem nada o que fazer em casa. Vocês vão assistir Cuiabá e Bahia? Ah, não. Esse não. Não? Patinho? Não. No meu caso, não, né? E tu, Patinho, vai namorar ou vai assistir Cuiabá e Bahia? Ou nenhuma das coisas? Nenhuma coisa nem outra. Olha, no estado de saúde que eu me encontro no momento, namorar é a última coisa que eu estou pensando, viu? Barbaridade. Eu estou Que apenas isso, na Patinho? tentativa de me recuperar. Tu tá te entregando, o bicho Patinho. pegou, viu, meu amigo? E elas fazendo O que eu vou fila, fazer? Patinho. É a idade, né? Elas estão Pois fazendo... tem que melhorar a saúde. Melhorando a saúde vai ficar... talvez eu tenha aquele último suspiro, como dizia o poeta. Ô, guri. O último suspiro. O provável time, ó. Provável time que complicou um pouquinho o Inter aqui, hein? Poderia ter ganho do Inter. Walter, João Lucas, Marlon, Paulão e Wendel. Pô, Paulão e Wendel, gente. William Correa e PP, Camilo, Rafael Gava, Osmar ou Felipe Marques e Genison. É o time do... Eu acho mega candidato ao rebaixamento. Vocês também? Eu não sei também, né? É um horror, né? Hoje ele está uma situação muito ruim, né? Mas ele tá na porta, assim, do rebaixamento, né? Tá pedindo, deixa eu entrar. Tá, mas o outro também, hein? Vinha nas primeiras posições e agora vem num declínio técnico. Mas a diferença, né, é uma grande diferença, porque no momento o Bahia é 10º colocado, né? E o Cuiabá é 15º colocado. Então é uma diferença, né? Sim, mas o Bahia caiu bastante, ou não? E aí você fica... pensando nos pontos que o Internacional jogou fora, né? Pois é, né? É complicado. E eu e o Nicolas estávamos falando aqui... Quando eu penso em Cuiabá, em Vitória... Eu e o Nicolas estávamos falando aqui fora do ar, né? Tu sabe de quem é a culpa, né, ô Nicolas? Do Paulo Brax. É culpa tudo Brax. dele. O Patinho, já foram... Professor Pardal. 1h e 18 minutos de programa. O amigo ainda não deu um pau no Paulo Brax. O que tá acontecendo? Né? Ele parece quando ele fala, as pessoas acabam se adormentando, né? Não precisam nem tomar sonífero. Basta colocar uma entrevista dele no ar. Paulo Brax, tá no Inter ainda, o Paulo Brax? Não foi embora ainda? Imagina se o Pato estivesse então, daqui a pouco já vai. Na entrevista ontem que o Paulo Brax concedeu aqui à Rádio Grenal. Não, mas ele pipocaria, daí não participaria. É? Não, é mesmo? Não. Pô, tu tem outros colegas que são assim aqui na rádio? Claro. Tem mesmo? Alguma dúvida? Pipocaria, né, Patinho? Confessa. Não, mas... eu... Na minha carreira de repórter, eu sempre pipoquei, né, pessoal? A gente tá brincando. Eu só arrumei 32 confusões, mas... arrumei 32 confusões na minha carreira, mas então... Não, o Patinho não é disso. Arrumar mais uma com o Paulo Brax da situação, não tem problema. O que acontece mais, pessoal? O Rec dando um pau no Renato ou o Pato dando um pau no Paulo Brax? É boa briga, hein? É boa, é uma briga parelha, né? Não, mas é que esse rapaz até é boa gente. Segura o cabo aí, parece ser boa gente. Bom penteado, bem arrumado, estilo muito italiano. O problema é que jogador bom ele apresentou aqui no Inter ainda, né? Mas pegou uma bomba também, né, o Pato? Pegou uma bomba nas mãos, né? Bom, mas aí então tu que não te candidatasse, né? Ficasse na tua. Pois é que ele... Experiência nenhuma, né? Futebol. Tá, segura o teu cabo aí, que senão ele dá cortes aí, o Patinho. O Benhur que diz que ele é bonitão, né? O Benhur faz essa referência aí. O Benhur não sabe se ele é competente. Italiano, o cara... O Benhur tem alguma dificuldade para fazer análises mais técnicas em relação a algumas figuras, né, o Dalpizol? Isso, ele acaba... pendendo para uma análise mais estética. São estilos de análise, a gente respeita todas as... Veio aqui fazer experiência, né? Veio aqui para aprender. Pois então nós só precisava de alguém já pronto
mas não precisava o Internacional, nesse momento particular da sua existência, jovens que viessem aqui para aprender. Ô Pato, vou te dar uma bola nas costas. Primeira vez na vida, né? Tu, no momento da eleição, tu pensavas muito diferente, porque eu lembro que era visível a tua ideia de que a melhor candidatura era do Alessandro Barcelos, ou não? Não, gostava. A ideia me chamava a atenção, porque era o novo que se apresentava, né? Uhum. Então, tomando assim, tomando conhecimento da pouca praticidade também dos outros candidatos, eu achava que podia ser uma boa gestão. Mas o problema é aquele de sempre, né? É difícil fazer um julgamento definitivo quando você abre o cofre e não tem um pila, né? Não tem pila nem para comprar o pão. Então o Nicolas tem razão. É complicado. Então o Nicolas, a argumentação do Nicolas tem fundamento. Pegou uma bomba. Não, mas naquela função do Paulo Brax exige criatividade. Mas se tu bota, por exemplo, eu faço um exemplo que é um amigo nosso. Bota, por exemplo, um Pelaipe, vamos dizer um Pelaipe, porque é amigo nosso e é bom. E tem grande experiência no ramo. E é bom. Tu bota um Pelaipe, o Pelaipe tem conhecimento de futebol, o Pelaipe sabe aonde buscar elementos que custam pouco e que possam produzir bastante. Agora, tu ficar dependendo sempre de CDA e CDB e ABC e C não sei mais o que, aí é complicado, né? Mas a criatividade advém justamente disso, Pato, de departamentos que analisam uma quantidade gigantesca de jogadores para fugir do óbvio. E assim, eu não diria que as contratações do Inter não foram criativas. Elas não deram resultado até agora dentro de campo. Por exemplo, o Palácios, houve uma avaliação equivocada de que ele poderia ser ponta para jogar no estilo de jogo do Ramírez. Não era o caso. O Palácios é um jogador que pode até ser ponta, mas tendo liberdade para cair pelo meio. Mas foi uma contratação criativa, acabou não dando certo dentro de campo. Não. Mas tu, antes de contratar o Palácios, que é um jogador jovem, tu tem que estudar bem o Palácio, tu tem que saber da onde vem o Palácio, qual é a característica do Palácio, qual é a personalidade do Palácio. Tu não pode contratar porque viu 4, 5, 10 jogos. Esse aqui é o problema. Eu exijo desses diretores executivos, e nesse aspecto eu dou a mão a palmatória ao Rodrigo Caetano, que é outro. Dou a mão a palmatória, né? Sim. É isso aí. Olha que Pato, olha o recado. O Rodrigo Caetano é um cara que conhece, né? Mas contratou várias coisinhas, né, Pato, nesse time do Inter aí. Sim. A quantidade de jogador mediano que o Inter tem. Só um pouquinho. Olha aqui, Pato, o recado que vem aqui. Patinho, o recado que vem aqui lá do litoral. Embora eu tenha ligado hoje, ele não atende o telefone, faz de conta que não ouve, mas eu vou mandar um recado do Benhur. Ele diz o seguinte: o Patinho tem inveja da beleza do Paulo Bratz. Benhur. Não posso ter inveja da beleza do cara. Porque se tu confrontar o Patinho com a idade do Paulo Brax, dá Patinho tranquilamente, né? Patinho tem 3 vezes a idade do Paulo Brax. Paulo Brax está tomando uma madeira ainda, em comparação. Barbaridade, cara. Ô Dalpisol. Oi. Não é que vocês falaram em contratações internacional aí? Eu acho que a melhor contratação do Internacional nesses últimos tempos aí, meses aí, foi do Bruno Mendes, né, Dalpisol? Concordo. Eu acho que foi a melhor contratação do Internacional. E qual foi a pior, que eu sei que tu dá pau e tu não é oficialista. Qual é a pior do Inter? Pois a pior. Por exemplo, o Palácio não está correspondendo, né? O que se esperava dele, né, da visão. Mas o desconto que eu dou é a idade dele. Eu não sei se de repente esse rapaz aí não vai. O futebol desse rapaz não vai evoluir. Eu não sei. Mas ele não está realmente correspondendo ao que se esperava dele. Palácios.
Ô, Pato, a dupla... E o Paulo Vitor, viu, da Zona Paulo Vitor também, é outra coisa, é como um vereador lá, analfa lá do interior, dizia que é uma incógnita. Não, esse também é a chamada incógnita. É Paulo Vitor, será que ele vai render mais? Será que ele vai se afirmar na posição? Também, fica a pergunta no ar, né? Ô, Pato, a dupla Grenal acertou em quem nas últimas contratações? Já que tu só dá pau. Não, o Internacional, por aquilo que vem fazendo atualmente, o Internacional acertou em trazer, em apostar nesse terceiro reserva do Corinthians, o Bruno Mendes, até agora, né? Tem dado resultado positivo. E o Grêmio, acho que no Borja. Pois é. Nicolas, quem é que o Inter acertou e o Grêmio? Eu acho que é por aí, né? O Bruno Mendes foi quem mais deu resultado dentro de campo aqui, dentre as contratações do Inter, que foi uma contratação criativa, né? Não dá pra negar. Buscar um cara que não tinha espaço no Corinthians, mas que tem potencial, é zagueiro jovem, pode crescer, tem dado resultado. No lado do Grêmio, o Thiago Santos deu resultado dentro de campo, né? O que menos se esperava. Entre Rafinha, Douglas Costa e Thiago Santos, quem menos se esperava era o Thiago Santos, que deu uma boa resposta, está voltando agora, deve ser titular amanhã, e a segunda, aliás, né, no jogo contra a Chapecoense. E vamos ver o Borja agora. Eu acho que é uma boa contratação, mas vamos ver dentro de campo. Não adianta só trazer se o time também não colaborar com ele. Vocês lembram? Eu lembro dos meus equívocos, dos meus erros. Por exemplo, quando o Inter contratou o Zeca, eu achei uma muito boa contratação. Não deu certo. Vocês erraram em quem que vocês tinham certeza que daria certo, que não deu. Vamos ver o grau de humildade de reconhecer os erros. Não, eu errei. Com o Zeca eu errei. Eu também acreditava que o Zeca pudesse se transformar no futuro lateral esquerdo até da seleção brasileira. Errei redondamente sobre o Zeca. Nossa. Foi campeão olímpico, né? Medalha de ouro em 2016, como titular, inclusive, naquela equipe. O Brasil que conquistou ouro novamente hoje. E o Diego Souza, né? Foi um cara que eu achava que não daria nenhum retorno pro Grêmio, porque vinha de 2 temporadas muito ruins por São Paulo e Botafogo. Na temporada passada foi o artilheiro do futebol brasileiro, simplesmente. Agora não vive uma boa fase, agora tem sido realmente aquele Diego Souza que eu imaginava desde o início desse retorno dele no Grêmio. E Kenny? Bom, no Grêmio eu vou dar um pouco mais de tempo. Sim, vai. Bom, no Grêmio eu vou dar mais um pouco de tempo aí para avaliar definitivamente se foi boa ou se foi ruim a contratação do Douglas Costa. Pois é, eu sei, também tô com sérias dúvidas. E no Inter, Kenny, quem é que tu ficaste feliz e depois não deu conta do recado, ou que você achou que não ia dar certo e deu, que te surpreendeu? Olha, eu por exemplo, o próprio que nós falamos a respeito dele, do Bruno Mendes, quando esse jogador veio para cá, eu não sabia nada a respeito do Bruno Mendes, sinceramente. Então, de repente, quando chegou aqui, eu digo, puxa, mas por que Bruno Mendes, né? E aí me surpreendeu positivamente, né, Dobson? Positivamente. Entende? O Gente Juventude vai jogar com o Atlético Mineiro. Também é uma parada mega torta, mesmo sendo em casa? Principalmente porque o Juventude está esfacelado, né? Pois 6 casos de Covid. Né? Tem 3 jogadores que pertencem também ao Atlético Mineiro, o Vitor Mendes, o Guilherme Castilho e o Bruninho. E durante a semana o Marquinhos chegou a ter só 14 jogadores do elenco à disposição para treinar. Então é um desafio gigantesco para o Juventude, além da qualidade do Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro está com um momento muito bom, né? Tem 7 vitórias consecutivas. Então, é uma sequência impressionante. Diga, então, Pato. Mas, de repente, esse é o grande desafio. Não, a sorte... para a Juventude. Diga, Pato. A sorte do Juventude que, ao que parece, Nacho Fernandes não joga, né?
Parece que está machucado ou recebeu o terceiro cartão. Nath Fernandes está fora. O Vargas também foi expulso. Mas o Juventude... Não, mas esse Vargas não joga nada. Isso aí é mentiroso. Agora também não dá pra dizer, não dá pra dizer que o Galo aí é imbatível, né? Foi derrotado pelo Bahia, né? Na Copa do Brasil, né? O Atlético Mineiro se sustenta muito na sua qualidade individual, mas eu realmente não acho um time imbatível, muito antes pelo contrário. Mas tem jogadores de muita qualidade, isso é inegável. Em especial o Hulk, que tem entregado aquilo que eu esperava dele. Voltando aí ao futebol brasileiro. Dalpizol, o Flamengo divulgou a sua lista de relacionados para o jogo contra o Inter. Sim. Eles têm essa prática, né? Diferentemente do Inter, que não divulga. O Grêmio também tem o hábito de divulgar os seus relacionados. O Rodrigo Caio segue de fora, se recuperando de uma lesão no joelho, mas no mais, força máxima. Aqui, ó, Bruno Henrique, Bruno Viana, Arrascaeta, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, Léo Pereira, que não é o do Grêmio, Mateuzinho, Michael, Pedro, Ramon, Rodinei, Thiago Maia, Vitinho, Vitor Gabriel e William Arão. Então, uma exceção do Rodrigo Caio, Flamengo do Renato com força máxima para encarar o Inter. Lembrando que os titulares ficaram no Rio treinando, assim como o próprio Renato, não viajaram para o jogo contra o ABC no meio da semana, Pato. Olha o elenco que tem o Flamengo. Que o time reserva do Flamengo poderia fazer frente ao Internacional. Não digo que venceria o Internacional, mas disputaria uma partida com dignidade. Poderia até perder. O time reserva do Flamengo. Só tem um porém em relação ao time reserva do Flamengo, Pato, porque aí o Rodinei joga de ponta direita. Foi assim contra o ABC. O Rodinei, que é o terceiro lateral direito, atrás do Isla e do Mateuzinho, jogou como ponta contra o ABC. É complicado. O terceiro reserva. Aqui no Inter é titular absoluto e estava virando ídolo no Internacional, o Rodinei, né? Não, ele não era titular. O titular terceiro ou quarto reserva. Não, ele não era titular. O titular era o Saravia. Nós temos que nos comprometer com a verdade. O Saravia sempre foi titular. Ele não jogou quando ele estava em processo cirúrgico. O Rodinei nunca botou o Saravia no banco. Momento... Sim, mas porque não tinha... Não, mas naquele momento ali, ó... mas naquele momento, né, o Dalpizol, o Rodinei estava entregando tanta coisa boa para o Internacional que o Saravia, sei lá, eu acho que algumas partidas ia ficar olhando. Não, mas não ficou. Não ficou. Porque vocês acham que o Saravia é um excelente jogador? Bom, eu não sei, Saravia aí, eu estou de olho nele. Tiveram alguns jogos no início dessa temporada que os dois estavam à disposição e o Rodinei até foi escolhido, mas não que ele tenha sido titular absoluto com o Saravia à disposição, mas teve colega nosso aí que chegou a falar em Rodinei na seleção brasileira, né? Aí é virar o fio, né? Ô Belk, pode voltar, viu? Se não trouxeres o Chico para conhecer o estúdio aqui, Belk, tem que trazer o Chico para conhecer o estúdio. O Choco já participou aqui do Dupla em Debate. E aí já se estranhou meio que ficou só no bico do Kenny Braga. Olha, falávamos sobre o Juventude Atlético Mineiro. Marcelo Carné, Michel Macedo, aí é titular, Kleberson ou Rafael Foster, Didi e Paulo Henrique, ou William Matheus, Dauan, Ricardinho ou Robertson, Matheus Jesus e Wesley, Paulinho Boia e Marcos Vinícius, que é o sorriso, né? Provável. Tem dúvidas aí quanto à condição do Foster e do William Matheus, que tiveram Covid, retornaram na quinta. E fazer o exame de novo? Não, por conta desse pouco tempo aí para se preparar, eles ficaram 2 semanas de fora, né? Então tem a questão física para avaliar. E o Juventude que contratou o Ricardo Bueno, aquele centroavante experiente, e também o volante Ricardinho, ex-Sport. 2 contratações do Juventude nos últimos dias. O Atlético Mineiro, Everson, Guga... mas perdeu o centroavante, né? Trouxe o Ricardo Bueno como reposição, mas ele é inferior ao Matheus Peixoto, sem dúvida. Everson, Guga, Natan Silva, Alonso, Rabelo e Dodô, Alain, Jair, que o Pato gosta, e Natan ou Alan Franco, que eu acho muito bom, Savarino,
Hulk e Johan. É muito bom time, hein? Esse jogo amanhã... Joga o Nacho, né? Amanhã à tarde vai ser esse jogo em Minas, né, em Belo Horizonte. É um jogo interessante, né? Porque às 16 horas. Eu vou ver esse jogo e, obviamente, depois ver o jogo do Internacional, né? Mas é um jogo interessante. Não agora, é aqui em Caxias, no Jacone. Eu não desprezo o futebol do Fluminense, sabe? Eu acho que o Fluminense tem um bom treinador e tem um time respeitável também, Nelson. É no Jacone, Juventude. Jacone, sim, Alfredo Jacone. Tanto que eu citei primeiro o Juventude aqui, depois o Atlético. Tem América e Fluminense. Na verdade é o seguinte, é outro, né? Que se o Fluminense ganhar, faz um favor para a dupla Grenal, ou não? Eu acho que sim, claro que sim. E o jogador, o Fluminense tem, nós falamos mais cedo em idade de jogador, o Fluminense tem um jogador chamado Nenê, que ele tem 38 anos de idade e é bom jogador, 38 anos. Além do Fred, né? Além do Fred. E o Fluminense, o que tu acha desse jogo aí, Patinho? Patinho? Como? Dá uma acordadinha? Sim. O que tu acha desse jogo aí? Não, é que aqui corta de vez em quando. Miguel, aqui corta de vez em quando, eu ouço... Tá, Não, eu tô ligado, tô aí ligado, tô ligado. O Fluminense... Faz a pergunta aí, vai, Dalcozão. Não, sobre América e Fluminense, você tá dizendo, né, Pato? E aí tu tens razão... Tu tens razão no teu azedume, porque quem diria a dupla Grenal torcendo pros lá da frente, azar que se distancie, pros pequenos não tomarem a frente da dupla Grenal, né? Que momento da dupla Grenal, hein? Não, mas o Fluminense é amplamente favorito nesse jogo contra o América. O Fluminense vem fazendo aí, o Roger, um bom trabalho no Fluminense, utilizando muitos jovens, revelando muitos jovens, que o Fluminense também está numa pindaíba terrível, tem dinheiro para contratar ninguém, apenas surge um jogador no Fluminense e no outro dia ele já é vendido. Então, graças ao bom trabalho do Roger, vem o Fluminense fazendo aí um campeonato brasileiro bastante interessante e é favorito desse jogo contra o América. O América é um time de morto. Agora tem um detalhe, né, que a gente fica observando assim, e os clubes, eles vão, Nicolas, entregando os jovens, porque quando eles vendem, aí vem, o Fluminense vendeu, tinha 45% só dos direitos econômicos e assim por diante, que quando falta para pagar salário, eles acabam fazendo hoje não pode dar parte do passe, não tem passe mais depois da Lei Pelé, eles meio que entregam, assim, pegam um dinheirinho para pagar folha e dão um percentual alto do jogador. Acaba sendo um baita negócio muitas vezes para o investidor, né? Tem sido comum. O Fluminense teve não tem outra saída, o futebol brasileiro está na mão dos empresários, né? O Fluminense teve dois negócios. Hoje não tem outra saída. Teve dois negócios nos últimos anos em que poderia ter lucrado bem mais, que foi a venda do Pedro e do João Pedro, né? Dois jogadores que surgiram muito bem e que foram embora por valores relativamente pequenos, claro, comparando com a qualidade e o potencial deles, mas é a necessidade, né? A necessidade. O Fluminense, como destacou o Pato, vive uma crise financeira e não é de hoje. Boa tarde, Dalpizol. A pior contratação do Inter foi o Guerreiro e do meu tricolor foi o Rafinha, o Fabiano de Porto Alegre. É porque o Guerreiro, em termos de... Eu fui favorável, eu achei um grande lance, só que no frigir dos ovos, poxa vida, que retorno que deu, quanto o Inter já gastou. O REC fez um levantamento que o Inter, se não me falha a memória, gastou 36 milhões com o Guerreiro. Só uma brincadeira aí, Dalton. Sabe que nesse momento, agora falando sério mesmo, os ovos são muito valorizados, né? Porque, em primeiro lugar, a carne de gado, ninguém compra mais, né? Compra. Preço, né? Aí as pessoas passaram a comprar carne de galinha. A carne de galinha ficou muito cara. E as pessoas mais pobres, com ganham menos salários, salários menores e tal, estão comprando ovo para se alimentar. Então, no frigir dos ovos, o que está mais acontecendo no momento são os ovos. O Zenit acaba de anunciar a contratação de Claudinho do Bragantino, sempre ligado, o Júnior Padilha de Viamão. Eu não sei, tu já tinhas acessado essa informação? Eu não sabia. Estavam comentando nos últimos dias, né?
certamente a empresa dona do Bragantino encontrou um clube que pagou bem pelo Claudinho. Aliás, o Claudinho não fez uma grande Olimpíada, viu? Não. Eu esperava bem mais do Claudinho. Talvez tenha sido prejudicado pelo posicionamento, ele não jogou na posição que ele joga ou jogava no Bragantino como meia centralizado, ele jogou aberto pelo lado esquerdo, até para deixar o Richarlison e o Matheus Cunha centralizados e mais adiantados no ataque, mas mesmo assim, né, alguns erros técnicos. Hoje, por exemplo, teve um escanteio que ele bateu longe, passando por todo mundo, bateu muito mal, não foi realmente um bom torneio do Claudinho, apesar da conquista da seleção brasileira. E acho que não foi uma boa escolha dele, o Zenit, porque é um mercado afastado dos grandes centros, ele até vai poder jogar ali uma Liga dos Campeões, quem sabe, o Zenit normalmente disputa. Além do que, eu tenho um pé atrás com o Zenit em relação à sua torcida, né, que é extremamente racista, né, muitos casos de racismo por lá, então acho que foi uma boa escolha do Claudinho. Então tem que se ralar nesse tipo de postura aí. A Belmo... Ô Dalpisol, tu sabe que eu li hoje uma matéria muito curiosa, Dalpisol, a respeito do Leandro Damião, né, Dalpisol? Qual é a página? O Dalpisol, eu li uma matéria muito curiosa hoje a respeito do Damião. O Damião tá no futebol japonês, e tá no Japão. O Japão é o país do momento por causa da Olimpíada, né? E ele Damião, manifesta, digamos assim, a vontade, depois de 2 anos e meio, tá? Ele manifesta a vontade de voltar para o Brasil e retornar de preferência para o Internacional, que seria no caso a sua terceira passagem pelo Internacional. Leandro Damião, Pois é. Que bom, então ele já está no Internacional, porque o Internacional é o rei de repatriar jogador. Principalmente ex-jogadores, né? Tá bom. Patinho sempre com uma... Repatria mais o Leandro Damião. Patinho sempre com uma mensagem positiva. Não, você não joga... Não. Eu não sei. Nunca foi um grande centroavante. Tá, vamos por partes, Pato. Eu concordo contigo, eu não traria. Porém, eu vou confessar, eu não assisto os jogos do Campeonato Japonês. Daqui a pouquinho o Patinho assiste todos e está embasado numa visão mais próxima. E quem sou eu? Se o Pato vê os jogos do Campeonato Japonês e eu não consigo assistir... Mas nem quero assistir Campeonato Japonês. É difícil dizer que está acabado, Japão, né, Pato? Não, mas no Japão... Senão a gente acaba com todo mundo. No Japão... Sim, mas no Japão ficam jogando lá os piores jogadores, porque os melhores jogadores japoneses, todos eles são vendidos, né? São mandados embora do Japão. Estão aí em giro pelo mundo. Brincadeira, campeonato japonês, né? Campeonato japonês é o chinelo de dedo, ou de alpargata e de pijama, eu acho que até eu jogo lá. É curioso, né, da pessoa. O Falcão não foi treinador da seleção japonesa? Foi. Ah, tá. Zico também, né? Zico também, é. O Damião tem... 15 milhões de euros tá recebendo o Bragantino. É um valor interessante. O Damião tem 46 gols em 106 jogos lá no Kawasaki Frontale. Quase meio gol por jogo. Há uma memória afetiva em relação ao Damião, do Pisol, por parte da torcida do Inter, porque sempre foi um jogador que se doou demais, né? Isso é inegável. Mas não acho que seria uma boa contratação nesse momento, até porque o Inter tem 4 centroavantes aí, por mais que não vivam boa fase, então no momento não tem porque o Inter pensar no retorno do Damião. Não, eu como ideia eu daria também o retorno do Rafael Sobis, que ainda está em atividade, fazer essa dupla, Rafael Sobis e Leandro Damião. Os velhinhos... Seria excelente para o Internacional, para o futuro do Inter. Os velhinhos são úteis, Pato. Amanhã do Inter, Rafael Sobis e Leandro Damião. Ô, Pato, que coisa boa que dão chance para nós velhinhos, né, Pato? É sempre experiência, Pato. Nós velhinhos, né, e eles de mais experiência. Nós usamos a voz. Eles ajudam também, às vezes, Pato, com liderança, com uma bola parada, né? Que coisa boa que dão chance para os velhos. Consultor técnico, sabe? Repatriar o Rafael Sobis? A diferença é que nós... Claro que não. Nós trabalhamos com a voz, eles trabalham com o físico. Olha aqui, a pior coisa que fez Leandro o Inter... Damião.
Vou tentar de novo. Por que não convence o Nilmar a voltar? Hein? Pato! Tô te chamando. Convence o Nilmar a voltar. Pato! Oi, Patinho. Estamos aqui também. Opa! Estamos participando, nós também. Pior coisa que fez o Inter foi renovar, eu concordo, com o Patrick e com o Galhardo. Manda um recado aqui. Peraí que eu vou clicar em cima. A Cris Colorado. Viu, Dalpisol? Eu discordo parcialmente da nossa ouvinte, né? Discordo parcialmente. Eu acho que não foi ruim renovar com o Patrick. Foi ruim renovar com o Galhardo. Tu tá gostando assim do Patrick? Eu tô detestando, mas o Kenny tá gostando. No momento ele não tá bem, mas ele é bom jogador. Tá, mas tem que jogar, Kenny. Todo jogador tem seu momento que faz tempo, ruim e depois melhora. O Patrick é um excelente jogador de futebol. Não, eu quero concordar. E não tá jogando nada. Não tá. Não, o Patrick não joga nada, realmente. Ele vai treinar num time de Rosário do Sul. Não, ele vai ser convocado pro Tite pra seleção. Não, vai jogar no time de Rosário do Sul. Pô, Kenny. Isso mostra que tu entende muito de futebol. Kenny. Se tu acha que o Patrick não joga nada, não, tu tá de brincadeira. Tu tem problemas de autismo. Mas tu não tá sendo sincero, tu tá de brincadeira. Claro. O Kenny é muito querido, ele sabe debater. Tu tá com dificuldade de entender, eu não disse que ele não joga nada. Tu acha que o Patrick não joga nada, não, Kenny. O cara foi elogiado pelo Brasil inteiro. Kenny. Grandes comentaristas. Oi, Kenny, eu não disse... Presta bem atenção, que ele não joga nada. Eu disse que ele não está jogando nada. Como o amigo gosta muito de... Eu concordo contigo, e daí? Quanto tempo faz que ele não está jogando, Kenny? Qual é o problema? Tem vários jogadores. Isso acontece com quase todos os jogadores de futebol. Kenny. Tem momento que o cara não tá jogando bem. Tá, então tem que sair do time, jogam os melhores. Tá, mas ele não tá jogando, pô. Mas não tá porque tá machucado, Kenny. Pois é, mas aí assim, realmente o massacre em cima do Patrick é visível, né? Porque ele não faz uma boa temporada, mas assim, eu acho que deveria ter renovado. Sim, porque senão ele sairia de graça agora no final do ano e quem sabe o Inter pelo menos consiga lucrar caso o Patrick vá sair. Eu acho que tem algum compra. Eu concordo com a Cris Colorado. Tem algum comprador? É que a Cris ela não gosta do Galhardo e do Patrick desde a temporada passada, quando eles estavam bem. Mas tudo bem, eu concordo que os dois não estão bem. Acharia um comprador pro Patrick? Acha sim. Pra que nível? Não tenha dúvida. No mercado externo aí, os times da Arábia Saudita lá... Até que no Brasil tem comprador pro Patrick, sim. Mas a questão que eu faço é a seguinte, Dalpisol, não joga o Patrick, joga quem? Não pode jogar o Maurício, tá machucado, mas o Maurício tem dado mais retorno que ele. Mas o Maurício tá machucado, não pode jogar amanhã. Ele não tá jogando mais do que, digamos assim, quem é que andou Bosquilha. Eu acho que até menos que o Bosquilha. Com Bosquilha na ponta esquerda é complicado. Você já fez aquele então corredor. Não tem muitas alternativas para ali. Com o Maurício à disposição, eu concordo. O Maurício já fazia por merecer ganhar a vaga do Patrick. Mas pensando no jogo de amanhã contra o Flamengo, talvez o Aguirre mude o esquema aí, mas aí vai botar o Lindoso como volante para abrir mão do Patrick. Então, bom, diga, pai. Esse Patrick nunca foi protagonista nos clubes em que ele passou. Nunca foi. E fez a mesma trajetória que fez esse Galhardo, que nunca foi protagonista por onde passou, nunca foi considerado um jogador fora de série, mas por um tempo esteve de aniversário, jogou bem, fez aí algumas boas partidas, o Volmir dos anos 2000, e aí o Volmir dos anos 2021 acabou sendo considerado um dos jogadores mais importantes do Internacional. E aí a tristeza acaba se abatendo sobre o meu cadáver, quando eu tenho que considerar o Patrick um grande jogador. Nossa. Talvez ele tenha pensado ou entendido que ele é maior do que ele realmente é, porque a temporada passada dele foi muito boa. Ele foi um dos principais jogadores do Inter na campanha no Campeonato Brasileiro. Como o Thiago Galhardo, né? Também fez um primeiro turno excepcional. Ô, Dalpisol, quem sabe a gente fala a respeito do Aimoré, Dalpisol, que é o time do nosso amigo Ítalo, que nesse momento é o pior time do grupo da Série D, né? Não é o pior time, o Rio Branco tá atrás, o Rio Branco tá atrás, Não, pois é, o Aimoré tá numa fase muito ruim, né? E acontece o seguinte, se você for falar do Internacional, na referência internacional, nenhum jogador internacional presta, então... Não, todos são maravilhosos.
Todos. Não, ninguém presta no Internacional. Contrário. Então não fala. Vamos adiante, vamos falar sobre outro clube. Vamos falar sobre o Grêmio. Todos os jogadores do Grêmio prestam. Tá na rabeira da competição, mas todos os caras do Grêmio prestam. Como é bom dialogar com quem gosta de debater na boa, que não Não, apela. é isso aí sim, é isso aí. Quem quer ou não quer, porque eu digo isso pra ti aqui em casa e digo pra ti na sala aí. Peraí, ei, segura que eu vou embora, tô louco de medo, vou sair do estúdio aqui. Quem é que fica como... Não, e tu tem medo mesmo, tem medo mesmo. Tô louco de medo. Porque tem uma boca nova, tu tá pra ti também. Que medo, tô apavorado. Vou ganhar uma boca nova. Diga, Pato. Vários não prestam mesmo. Pois é. Não tem razão, cidadão. Vários não prestam mesmo. Mas podemos falar sobre o Aimoré, que é o time só do Ítalo aqui na rádio, né? Só do Ítalo? Tu também? Só o Ítalo, né? É, tu também. Que barbaridade. Mas, enfim, vamos ver. Tem chance do Patrick começar amanhã, né? Existe uma chance, né? Tu que estás cobrindo o Inter, né? Ele treina desde quarta, normalmente, com bola da PSOL, com o grupo, então é possível que comece jogando sim. Mas, talvez por ter ficado de fora das últimas partidas, o Aguirre pense em outra alternativa, pode até mudar o esquema, quem sabe, colocar um tripé de volantes, mas o Patrick é uma alternativa. Vocês concordam com 3 volantes? Com a volta dele tá garantida a vitória, viu? Vou rezar pra que o Patrick volte, ó. Vou rezar pra que o Patrick volte. Aí. Vou rezar porque o Internacional ficará muito melhor com o Patrick. Até uma criança sabe que vai ficar melhor com o Patrick em campo. Até uma criança, até um bebê sabe. Pois é. Será que faz gol o Patrick? Nos últimos anos, não. Pois é. Nos últimos 6 meses, nada. Vamos comemorar de novo, porque ninguém presta no Internacional aí, porque tem gente com ódio do Internacional sempre aí. Mas chama atenção... Não, tem que renovar mais 4 anos com o Patrick, viu, Dalpuzol? Eu coloquei a notícia durante a semana que o Patrick estava de volta e que pode ser titular, inclusive, contra o Flamengo, e foi impressionante a repercussão entre a torcida colorada. Vibrando? Não, muito pelo contrário, né? O que se tornou meu Inter? Varziano. Se a derrota já era certa, agora é universal. Péssima notícia para o torcedor colorado. Esses podres vão jogar, vamos levar goleada. Mas vem cá, agora eu vou fazer uma seguinte pergunta, tia. Agora uma pergunta numa boa, sem me exaltar. Mas eu não gosto de algo que afronte a inteligência das pessoas. Essa pessoa que manda, digamos assim, uma mensagem para a rádio, eu vou fazer a seguinte pergunta, e vocês não respondam. Chamando um jogador de podre, ela é colorada? Só isso aí. Olha, tem uns 80 aqui, então, que não são colorados, viu, Kenny? Porque não, mas chamando um jogador de podre... Foi um massacre. Porque não, é o seguinte, porque eu posso achar que a opinião desses caras que mandam essa mensagem são as mensagens podres. Isso é ofensivo ao jogador, rapaz, a um ser humano. Tem que parar com isso, rapaz. Isso ofensa ao jogador. É um jogador podre. Mas o que é isso, tio? O Kenny tem razão. É como se um de nós ofendesse o outro no programa. Não pode. Podre. Não, eu não chamo ninguém de podre. Como é que chamar um cara de podre? Verme, por exemplo. Imagina alguém chamando o outro de verme no programa. Não pode. Claro que eu jamais utilizo expressões assim aqui no ar, mas aí o torcedor na rede social é difícil de controlar, né? A rede social é incontrolável, digamos assim, né? A rede social, assim, é o paraíso dos burros, dos idiotas. Não. Dos burros. Até porque eu uso e a minha família, certamente alguém da tua família usa também. Ou ninguém usa a rede social. É normal. Eu não quero saber de rede social. O cara, quando quiser dizer alguma coisa pra mim, eu digo até onde é que eu estou. Vai lá e diz pra mim na minha frente. Meu Deus do céu, Dixon Ricardo, do outro lado do aquário. Imagina tu encontrando esse homem na rua, te escondendo, né, de medo da reação dele. Eu já estou tremendo aqui, viu? Que barbaridade. Nós estamos com... uma tremedeira aqui que tu não tem ideia. Tu imagina o cara num puleiro essa hora. O Pato, tem como o Grêmio não ganhar da Chapecoense? Olha, é complicado não ganhar da Chapecoense. Segunda-feira. Aí o Grêmio tá cavando a sua cova, né? Tá começando a comprar o caixão, né? Talvez no cartão de crédito, em 10 vezes. Pois é, difícil, né? O final 52-58. Onde tu estás? Que vou ao teu encontro aí, Kenny.
Pá, desafiou. Quem é esse idiota que falou aí? Ele não precisa dizer onde é que ele está. Ele me diz aonde que ele está que eu vou ao encontro dele. Vamos subir o nível, vamos lá, Eu vou ao encontro dele. Bom, muito bem, Dalpisol, o Patrick é bom jogador porque é o único que ficou da lista de dispensas do Pato. É o Rafael de Portão, Patinho. Não, mas acho que tem mais que ficaram, né? A lista do Pato era... É verdade, no ano passado ele... daquela lista eu salvei realmente no ano passado, isso já faz mais de 12 meses, o Patrick. Aliás, eu tinha colocado o Patrick e ele me mostrou que não merecia estar naquela lista, mas depois de passado aquele tempo, faz praticamente um ano que ele não joga. O cara não joga um ano, não, Davizol, encerra o programa, Davizol. Patrick não joga um ano, nós estamos em julho. Nós estamos no final de julho. Agosto já. Sim, agosto, início de agosto. Mas aí ele não joga um ano já. Não, mas aí é brincadeira, tio. O que está acontecendo no programa é uma brincadeira, é uma gozação, cara. Ele não tá bem nessa temporada, que começou ali em fevereiro. Perfeito. No início do ano ele tava bem. Tava bem no início do ano. E fevereiro. Fico contigo, uma posição equilibrada, nem de só elogiar e nem só criticar. Concordo contigo. Mas o Pato critica o Paulo Brax, ele mandou toda essa turma da tua lista embora, ô Pato. Ah, claro. Ele não é bobo, né? Pois mas aí é um mérito do Paulo Brax. Não, o Paulo Brax mandou os caras embora porque tem muito medo do cara esse aí. Muito medo, tá muito medo do cara esse aí. Ô, Pato! O mesmo medo que tem de ti. Ô, Pato! Eu te arrebento a hora que quando tiver presencial lá. Não. Chegou. Ei, chegou. Deu hoje, deu. Ô, Pato, Chapecoense, ela é mais perigosa, digamos, com ofensividade, que tem quase o dobro de gols do Grêmio, ou defensivamente aí o Grêmio pode se lavar em cima deles, Pato? Eu acho que o Grêmio tem que jogar contra a Chapecoense como o Grêmio, futebol porto-alegrense, uma história, uma lenda do futebol brasileiro, do futebol mundial. Não pode ir lá se apequenar diante dessa Chapecoense que não ganha de ninguém. O Grêmio tem que massacrar a Chapecoense, encher de bofetada a Chapecoense. Pois é, o problema é que o Grêmio não esbofeteou ninguém, né? Há quanto tempo que o Grêmio não esbofeteia ninguém, né? O Vitória só. Tá difícil. Comissário Juarez de Canoas, na nossa escuta do programa, manda aqui o Benhur. Alô, comissário Juarez, oi, de Canoas, ou Rui de Canoas, na escuta do programa, um forte abraço. O Benhur disse aqui, tô de joelhos, limpando, passando paninho atrás do sofá. Faz parte. Isso aí né? Tem que caprichar ali, senão a patroa vai lá dar de rebenque no nosso Benhur Marchiori. Pato, bom final de semana pro amigo aí. Obrigado, eu tô precisando de ter um bom final de semana, porque foi uma semana cheia de turbulências, vamos dizer assim. Foi, tá certo? Como dizia o poeta? Tá certo, mas agora a semana que entra só trará coisas boas. Vamos melhorar. Muito bem. Um abraço. Um abraço e um bom final de semana para vocês todos. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Ô, Dalpisol? Oi, diga. Não, feliz dia dos Pais para todos os pais que moram no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no Brasil inteiro, e que todos tenham assim um excelente domingo, Dalpisol. Da mesma forma. Um abraço, Kenny. Tchau. Valeu. O Nicolas. Chocou! Hoje é o seguinte, amanhã nós vamos fazer uma refeição. Vou levar uns pãezinhos de queijo pra ti. Chico gosta de pãozinho de queijo também, ô Bel? Não gosta? Fazer o quê, né? O Choco, ele fica fora de controle. Coisa bem boa. No latido dele, deve estar dizendo, mais ou menos, grande, Belk, chegando na área. Não, pensei que era o abrigo do Inter, porque vermelho, tu já te revelou como colorado, também não teria problema nenhum. Até vou dizer pro pessoal lá, te mandar lá do Inter uma jaqueta pra ti, japona, como diriam os antigos. O Nicolas Wagner vai continuar conosco na sequência depois do Tarde de Futebol. E o Rogério Chuck Belk
Sim, também. Estarei com vocês. Tem um abraço aqui, ó. Tchau, Testa. É o Márcio lá da Papa Doce em Sombrio. Pro KB parar de gritar. Não, parou, agora ele saiu do ar, não tem como gritar mais. Grande Márcio lá e a turma toda da 93 FM. Em seguidinha vamos faturar, né? Dixon Ricardo, estaremos de volta aqui na Grenal.